E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Sócios, episódio número 125. Quem fala é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host e rosto do Podcast Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios. E sobre o que falaremos hoje, Boludinha? Hoje, eu não sei, tem nome esse podcast? Eu sei que a gente vai Tem falar de nome. Bitcoin e pela primeira vez, ou não sei se é a primeira vez, mas das últimas vezes a gente falou no momento certo. Agora a gente vai falar no momento que o povo gosta de ouvir, que é quando tá subindo, entendeu? Quando o povo fica vibrando. Isso é curioso, né? O título do podcast é Crise Financeira e Bitcoin Subindo. Tá? Inclusive, algo curioso, o Bitcoin está subindo no ano 70% e a gente está vendo notícias de bancos quebrando. Então, o que será que está acontecendo para provocar essa subida? Será que é o momento de comprar Bitcoin? Eu estava conversando aqui com os convidados antes que, na verdade, o momento era quando estava 16 mil. Só que se a gente tivesse um podcast naquela hora, ninguém ia ver. A verdade é ter, sei lá, meia dúzia de pessoas vendo, o restante seria hater falando, vai a zero, né? Como aconteceu no Twitter, né? Um monte de analista, economista falando, não, dessa vez é o fim do Bitcoin, ele vai a zero. Quantas vezes já morreu? Ah, deve estar chegando em 500 vezes, Tem né? um site que conta quantas vezes morreu o Tem Bitcoin. o site do obituário eu acho muito do legal. Bitcoin. Eu sempre falo para os meus alunos que o Bitcoin é como se fosse aquele filme da Sessão da Tarde, um morto muito louco. Sabe? O cara tá morto, mas tá indo em festa, tá indo em tudo. É o Bitcoin. E para falar desse assunto, estamos aqui com dois convidados. Felipe Santana, cofundador da Paradigm Education, primeira empresa brasileira de research focada 100% em cripto, pioneiro a implementar tecnologias de streaming usando a Ethereum, colaborou com o lançamento de alguns protocolos e hoje está entre os maiores da indústria e é professor no VR Cripto, que inclusive vai para a turma 4, quem quiser mais informações, a gente vai fazer algumas aulas gratuitas lá no Você Mais Rico, no meu canal, num evento chamado Ascensão das Criptomoedas. Basta se cadastrar no link que está aqui na descrição para ter um panorama do que está acontecendo nesse mercado e principalmente do que pode vir a acontecer, principalmente após o halving do Bitcoin. Felipe, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra e torna o dia sempre muito mais divertido, porque eu sei que eu vou vir aqui ter uma conversa diferente. Espero que seja assim hoje. Vamos Show. ver se a gente consegue falar alguma coisa muito diferente hoje. E estamos também Será? com Marcelo Sampaio, cofundador e CEO da Hashdex, maior gestora de criptoativos da América Latina. Participou do programa de liderança da Harvard Business School e ao longo de sua carreira já trabalhou na área de tecnologia da Microsoft, da Oracle e me confidenciou aqui também nos bastidores que já cantou uma festa junto com a irmã de Mark Zuckerberg, Olha que aí. fez um trap sobre Bitcoin, né? Exatamente. Sobre cripto e NFTs. A coisa mais cringe que você pode imaginar. por Essa isso, parte eu não sabia, tá vendo? Essa parte eu aprendi aqui. É por isso que eu falo que a gente tá numa simulação. Olha que aleatoriedade, né? Foi parar numa festa e cantou com a irmã do Mark Zuckerberg. Pois é, a festa era dela, ela aparentemente gosta de cantar, cara. Numa festa de karaokê. Era num daqueles eventos lá enfim, que tem em Las Vegas, aquele evento de tecnologia grande lá. E aí ela, enfim, aí eu tava convidado para essa festa, que o nosso PR era muito amigo dela, aquela coisa toda, e a gente pintou lá, e aí num karaokê, calhou de ser uma música que eu sabia bem. Aquela música Qual que era a música? Era aquela música do Elton John, Your Song. It's a little bit funny. Sabe aquela coisa? Ah, essa é legal de cantar. Pois é. Aí, ó, podíamos cantar aqui, ó, tá vendo? Não. Melhor não. Né? Melhor não. E aí eu sei que acabou o negócio, eu abraçado com ela cantando a música junto, e ela falou, pô, enfim, virei o BFF dela ali naquela hora ali. Acabou que a gente não se falou mais, não. Bom, acho que para começar o assunto aqui, falando dessa crise financeira, a gente assistiu algo que não acontecia desde 2008, né? Quebra de grandes instituições financeiras. Então, quebrou o Silicon Valley Bank, segunda maior quebra de banco da história americana. Depois quebrou, aliás, antes dele quebrou o Silvergate. Depois quebrou o Signature, que na verdade meio que não quebrou, porque não estava realmente insolvente, teve uma intervenção ali no banco, mas se fosse uma quebra seria a terceira maior da história americana. E nessa esteira, o que está acontecendo é que o Bitcoin está subindo pra caramba. Então, o que na opinião de vocês explica, né, o que está acontecendo agora com o Bitcoin? Porque num cenário de aversão a risco, geralmente o Bitcoin é o primeiro a cair. Vamos lembrar da pandemia. Tudo fechado aqui no carnaval brasileiro, o Bitcoin despencando 50%. Então, por que agora está sendo diferente? Eu acho que... Você quer começar? Não, vai você, vai lá. Eu acho que agora, dessa vez, a gente está vendo uma coalizão, um alinhamento muito forte entre a narrativa da tese do Bitcoin e o que está acontecendo no mercado, os preços. Então, está sendo diferente dessa vez porque
já não foi como em tese era para ter sido muitas vezes, né? Em vários momentos de crise e de fuga para ativos de mais liquidez, o Bitcoin despencou. Tipo lá no começo do corona, tipo na invasão da Ucrânia. E agora não. O Bitcoin deu uma descolada boa dos mercados tradicionais. Eu acho que o componente de temor de insolvência bancária, que é um negócio que desperta um medo muito fundamental nas pessoas, pode ter ajudado a aumentar o influxo para cripto nesse momento, que não é um momento de estabilidade. Eu tenho uma visão, assim, quando as pessoas falam de primeiro cair, né, volta a subir, assim, eu acho que você tem que separar um pouco as análises dos momentos, assim. Então, Bitcoin, dentro de tudo que ele pode virar, ele tem, a grande tese dele é ser uma reserva de valor emergente, né, digital. Né? E aí, quando você vai tecnicamente nesse assunto, isso não é uma opinião, isso não é porque a gente gosta de Bitcoin, aquela coisa, mas ele é superior às alternativas. Então, reserva de valor é uma coisa que você aprende em faculdade, são 7 coisas. Divisibilidade, transferibilidade, escassez, daí vai. Aí a questão é se Bitcoin funciona como essa reserva de valor, assim, e aí o que eu vejo muita gente fazendo é que analisa esse negócio em momentos específicos do tempo. Então, eu falo assim, veio o Covid, então o Bitcoin caiu. Pô, não serviu como reserva de valor. Veio ano passado, né? Então, assim, principalmente a subida de juros, né, literalmente o carro foi de 0 a 500 por hora em 2 segundos, né? Então, assim, não funcionou como reserva de valor e tal. E eu falo que reserva de valor é um negócio que ela não funciona quando você quer, né? Ela não funciona rapidinho, assim, não, caiu uma coisa, sobe outra. Eu acho que é um comportamento que a gente meio que acostumou no mercado estável, em ver que bolsa subia, ouro caía. Não é assim que funciona. Reserva de valor você tem que olhar ao longo do tempo, em tempos maiores. Você não olha em semanas, você não olha nem em meses, você olha em anos, em décadas, né? E quando a gente olha nesse período, o Bitcoin funcionou fantasticamente, mas ainda é emergente, o negócio está começando agora, aquela coisa toda. Então, quando você pega a Covid, quando você pega ano passado também essa subida de juros, assim, tudo correlacionou. Não foi Bitcoin que não funcionou. Ouro não funcionou como reserva de valor, imobiliário não funcionou como reserva de valor. Tudo correlaciona, porque basicamente está tudo meio que se liga e todo mundo fica com aversão a risco, né? E qualquer risk asset, em qualquer dimensão, né, sofre, né? E vai todo mundo para a reserva de valor hoje, o consenso que é o dólar, a discutir por quanto tempo, mas assim, então foi essa coisa toda. Só que acontece que quando o mercado volta a ficar um pouco mais previsível, que foi o que aconteceu agora em janeiro, né, o mercado basicamente entrou um relativo consenso. O pessoal falou assim, não, a gente não acha que vai subir mais 200 bips essa taxa, né, essa taxa de juros americana, a gente não acha que, né, talvez caia um pouco, mas assim, o mercado voltou um pouco à normalidade e aí, no fundo, soltou os ativos para seguirem seus caminhos. Né? E cripto foi nesse caminho, foi dessa forma. Então, quando você vê a performance anterior a essa história dos bancos, ela já estava numa situação de cripto vivendo o seu mundo. Bitcoin tem uma história, Ethereum tem outra história, quer dizer, tem um roadmap específico e daí vai. Né? O que aconteceu agora foi basicamente essa tese específica da reserva de valor parecendo funcionar. Né? Não porque o mundo que não estava correlacionado, não estava em situação de estresse total com tudo correlacionando, falou o seguinte, não, peraí, então estamos com problema nos bancos, a gente começa a duvidar em capitalismo e a gente vai atrás de reserva de valor. Não foi só o Bitcoin que funcionou, só o Bitcoin é muito mais volátil. Se você olhar ouro, funcionou, se você olhar outras reservas, funcionaram, mas o Bitcoin, ele foi dentro da natureza dele, foi muito mais. Pode falar que o Bitcoin seria o ouro anabolizado, né? Anabolizantes para cavalo, né? Porque é um negócio que é realmente desproporcional em termos de movimentação. Mas aí vem um ponto interessante, até eu gostei do que o Marcelo disse sobre reserva de valor. Uma das formas que eu uso para resumir isso para as pessoas é que uma reserva de valor é aquilo capaz de transportar, pelo tempo e pelo espaço, valor de fato. Então, por exemplo, eu coleciono moedas antigas. E a minha última aquisição foi um Starter Treat da Lydia, que é a primeira moeda do mundo. Inclusive, acho bizarro que eu posso comprar esse tipo de coisa. Né? Porque o pessoal paga 1 milhão na carta de Pokémon do Charizard, metalizada, esse negócio fica dando sopa ali por algumas dezenas de milhares de reais, mas não é tanta coisa assim, tá? Tendo em vista a antiguidade. Muito menos, muito menos. Fica outra aí. Vez eu fui criticada custa porque eu não sabia o que era 3% do Charizard metalizado de 1 milhão, tá bom? E aí eu peguei aquele negócio e vem no estojinho, né, certificando que é autêntico, tudo por uma associação de numismatas. E eu fiquei pensando o quanto de pessoas tocaram naquilo ao longo da história, né? O negócio, a Lídia fica na região da Turquia. E chegou até minha mão agora, sendo que é ouro. Então lá atrás servia para fazer trocas, o cara conseguia comida, conseguia pagar por estadia, ele conseguia roupa. E hoje, se eu for trocar aquele ouro, eu consigo a mesma coisa. Comida, estadia e roupa. 2.600 anos depois. Se fosse cevada, eu não conseguia usar mais para nada. Se fosse sal, teria perdido as propriedades. Agora, o ouro ele mantém. Então você não é capaz de transportar o seu trabalho pelo tempo e espaço ao longo de milhares de anos, por exemplo. Agora o ouro consegue transportar o valor.
o Bitcoin tem capacidade de fazer a mesma coisa. É que ele não tem todo esse tempo de história, né? É algo que está se provando ainda no tempo, mas de fato, se volta lá para 2010, a transação das pizzas, e pensa no valor que o Bitcoin tem hoje, em 2010 foram 10 mil Bitcoins para comprar 2 pizzas. Hoje 10 mil Bitcoins compram as pizzarias do Brasil inteiras. Então é muito valor de fato. Mas aí entrando nesse ponto específico do Bitcoin, porque eu acho curioso, a gente passou por aumento de juros, isso derruba o preço dos ativos. Todos. Aí o Bitcoin caiu junto, as outras criptomoedas também. Agora a gente está vendo a taxa de juros mais ou menos estabilizada e uma discussão se ela vai ter que subir mais, porque se subir mais tem mais banco quebrando, mas se não subir a inflação ela continua correndo. Só que eu acho curioso é como esse movimento de taxa de juros também se alinha à narrativa do Bitcoin. Porque a taxa subiu, mas se você olha no gráfico, o Bitcoin está caindo mais ou menos quando tem que cair, né? Passou o halving, vem aquela fase onde ele se acomoda, um pouco do período do inverno. E aí já estamos de olho no halving do ano que vem. Aí o Bitcoin começa a subir, mas também tem a narrativa de que, olha, a taxa está se estabilizando, ou ela vai cair, ou a inflação vai continuar a subir, isso é bom para o Bitcoin. Então não parece que no final as notícias estão acontecendo, mas o Bitcoin só segue o ciclo dele? Vocês acham que pode ser isso também? Só seguindo o ciclo de halving para halving? Inclusive, para quem não conhece, né, o que seria o halving também, se puderem explicar? O halving é tipo a Copa do Mundo dos Bitcoiners. É um evento que acontece a cada 4 anos e que faz a comunidade inteira prestar atenção, porque muda a coisa mais importante da moeda, que é a propriedade monetária dela. Então, ao contrário dos dinheiros governamentais, que nem o real e o dólar, não tem um grupo de pessoas que pode decidir criar mais Bitcoin a qualquer momento. A política monetária, o ritmo de impressão dos Bitcoin é pré-programada e segue um calendário bem definido que muda a cada 4 anos. A cada 4 anos acontece esse halving e a taxa de inflação do Bitcoin cai pela metade. É como se ele ficasse mais escasso na percepção do público. Então, é por isso que a cada 4 anos esse evento catalisa a atenção e, historicamente, ele coincidiu com grandes pernadas de alta, tanto antes quanto depois dele. Acho que existem 2 jeitos de ver a coisa. Tem gente que olha a evidência histórica e tenta agir em cima dela, e tem gente que meio que enxerga isso tudo um pouco como astrologia para homens, sabe? Tentar achar padrões nos gráficos. Até tenho curiosidade Gostei. sobre o que o Marcelo acha dessa história da teoria dos ciclos do Bitcoin. Cara, eu posso falar, assim, eu podia aqui trazer teorias, etc., mas, assim, a verdade é que Bitcoin parece estar completamente fora da lógica do macro do mundo. Ele parece se ignorar completamente quando você olha num prazo um pouco maior. O Bitcoin, como ativo de risco, percebido como ativo de risco e muito volátil, ele reage mais do que qualquer outros ativos, ou a coleção de ativos que a gente tem no mercado, quando os eventos se dão. Né? Então, o que a gente está falando, veio Covid, cai 60%. Agora, assim, mas é verdade que esse negócio se ajusta quando você dá alguns meses, alguns anos, assim, de uma forma assim, quase que magia negra o negócio. Assim, porque a gente fala, tem uma frase que estão usando muito agora que a história não se repete, mas ela rima, né? No caso do Bitcoin, ela se repete. Assim, é inacreditável. Se você quiser depois, assim, a gente bota aqui na tela um gráfico que o Samir, meu sócio, enfim, que é o CEO da Hashdex, ele fez, literalmente mostrando, assim, basicamente os momentos ali, né? As eras do Bitcoin, que aí basicamente ele mostra, falando assim, olha, pega que a gente chama de um bull market até chegar num pico, né? Quanto tempo deu isso? Aí depois você fala assim, desse pico para ele chegar no próximo low, quanto tempo deu isso? Aí do próximo low para ele voltar para o último pico, quanto tempo deu isso? E aí depois desse último pico ele atingiu um novo pico, quanto tempo deu isso? E aí faz esse negócio. É muito parecido, né? 12 meses, 13 meses, 22 meses, 12 meses, 13... É um negócio assim. Então o que eu digo é o seguinte, não é que eu acho que ninguém deveria se basear nisso para literalmente rodar modelo e comprar, etc. Porque, inclusive, a forma como a gente sugere, a gente é uma empresa de investimento, mas a gente sugere que as pessoas tenham pouco cripto durante muito tempo. Uhum. Na nossa tese principal, a gente oferece investimento em Bitcoin, Ethereum, mas assim, é basicamente a ideia, até a gente gosta muito da ideia de beta de mercado, né? Que é essa ideia do mercado como um todo. Bitcoin, sem dúvida, é o principal criptoativo, mas assim, eu acho que a gente fala que essa lógica de rede incentivada, né? Assim, você consegue resolver basicamente qualquer problema que o software consegue resolver, mas tem que ser um problema grande o suficiente para você ter um efeito de rede. Senão, poxa, uma empresa qualquer pode fazer isso melhor do que uma blockchain. Mas a gente olha e fala assim, olha, muitos problemas diferentes do que reserva de valor, do que possivelmente moeda, vão ser resolvidos. O Ethereum é um exemplo e você vai ter vários outros que pintam por aí, DeFi, NFT, aquela coisa toda. Então a gente gosta da ideia de olhar o mercado como um todo, mas ainda que você queira ficar no Bitcoin ou num ativo que dentro do mundo cripto seja legal,
compra pouco dele e fica durante muito tempo. Essa é a única chance de verdade, eu acho, que de você fazer dinheiro sério. Porque senão você vai ficar tradando, você vai ficar negociando, você talvez vai fazer, assim, a não ser que você seja profissional como nosso amigo aqui do lado, assim, você provavelmente vai perder, assim, você pode ganhar uma, duas, ficar com a impressão que você ganhou, mas se você fizer isso 100 vezes, você vai ter que ganhar essas uma, duas vezes mesmo. Assim, você vai perder pro mercado. É exatamente o que a gente falou no início, porque geralmente o que o povo faz, né? Eles vendem agora, eles compram agora que tá subindo e vendem quando tá caindo. E aí estão sempre perdendo dinheiro. Por isso que ele tá falando que o ideal seria se tivesse sempre um pouquinho, porque aí você vai pegar esse ciclo e quando subir muito, vende, que é o meu objetivo, né, principalmente fazer com que o Bruno venda um pouquinho, quando subir bastante. E só para o pessoal entender também, para quem é leigo e, sei lá, caiu aqui, não entende nada de Bitcoin, quando eles falam do halving, até halving dividir, cortar pela metade. Cortar pela metade. Eu ia falar, falei, será que o meu inglês tá bom assim, desse jeito? Sabe que eles falam having? Having. Então, é como se, esse ciclo que ele fala, é como se ele sempre subisse, o pessoal corre atrás quando vai cortar pela metade, quando vai chegar perto do halving, e aí depois começa uma queda. Demora um pouquinho, aí começa uma queda. Então, parece que é sempre assim. Para quem não tá vendo, né, mas ele vai subindo, aí sobe, chega meio que no topo por ali, e depois desce, cai de novo, aí sobe, quando vai chegar ao próximo halving, que acontece de 4 em 4 anos. Uma maneira boa de entender é que não é a cada 4 anos pelo período temporal, é a cada 210 mil blocos do Bitcoin. Então, quando o Bitcoin começou a funcionar... E dá quase 4 anos. Vai dar 4 anos, vai dar próximo disso. Porque o Bitcoin é quase um reloginho, a cada 10 minutos você tem a mineração de um novo bloco. Então, por isso que 210 mil blocos vai dar um período de 4 anos. Mas o que acontece é o seguinte, lá atrás, quando começou a rodar o protocolo, para cada vez que se resolvia o problema matemático, o minerador ganhava uma recompensa, eram 50 bitcoins. Aí no primeiro halving, em 2012, caiu para 25. Depois, 2016, caiu para 12,5. 2020, já na pandemia, caiu para 6,25. E agora vai cair para 3,125 em 2024. E aí pense o seguinte, o negócio já é limitado. Serão no máximo 21 milhões. Disso tem uma cacetada perdidos. Quantos perdidos? Entre 4 e 5 milhões? Uns 30%, 40%. Por aí. Então vai ter menos do que 21 milhões, seguramente. Agora, daqui em diante, deve se perder menos, né? Ainda vai perder um pouco, mas menos porque é muito fácil você perder algo que não vale nada. Mas é mais complicado perder alguma coisa que tem muito valor. Se lá em 2012 eu perdesse um Bitcoin, a Malu nem ia brigar comigo. Se eu perco um Bitcoin agora, talvez dê divórcio. Pode rolar divórcio, tá? Então, pense nesse negócio limitado que ele é demandado. E aí, pensando com ouro novamente, faz uma analogia. É como se o sindicato dos mineradores de ouro se reunisse a cada 4 anos para falar, mundo, de hoje em diante vamos somente minerar metade do que a gente minerava antes. Então, ao invés de produzir 1 tonelada de ouro por ano, serão 500 quilos. E aí, se você tem menos oferta daquilo que é muito demandado, o preço tende a subir. Só que muita gente fala que agora o halving é um evento muito mais psicológico do que com impacto real. Tendo em vista que lá atrás, como a gente falou, em 2012, quando teve o primeiro... Dividia muito, né? É que tinha pouco estoque e o fluxo era grande ainda. Então isso mexia bastante com o mercado. Agora a gente já tem mais de 9 milhões de bitcoins minerados. Então boa parte dele já foi minerado. E agora, o fluxo ele é muito pequeno comparado ao todo que a gente tem. Vocês acham que o halving hoje a importância é muito mais por conta de narrativa? Ou vocês veem uma aplicação realmente, olha, isso aqui faz preço porque o fluxo diminui? Olha, cara, pode ser os dois, tá? Assim, mas isso não existe consenso na indústria sobre o que é. O psicológico, sem dúvida, tem um pedaço aí. Isso eu acho que todo mundo consegue assim, quase que atestar que tá lá. A questão da rede, assim, essa é uma visão correta. É o que você falou, assim, hoje você tem muito mais Bitcoin em circulação, quer dizer, assim, então a halving deveria afetar menos. Mas aí você tem também uma dinâmica da rede, né? Então, pensa que os processadores, né, os ASICs, no fundo, assim, os mineradores, né, estão ficando cada vez mais especializados, cada vez melhores, né? E cada vez processando mais. Mas ele tem uma lógica econômica por trás ali. Então, assim, ele tem, obviamente, um custo, um CAPEX ali que você tem que pagar o minerador e depois, principalmente, você tem um custo, um OPEX que a gente chama, mas é um custo ali de você manter aquilo, um custo de administração, um custo principalmente de eletricidade, aquela coisa toda. Então, essa conta tem que fechar. E essa conta se autoajusta ali relativamente rápido quando você olha na rede, né? Então, se isso não está valendo a pena pelo preço do Bitcoin, para a turma ali que está recebendo essa recompensa que agora é pela metade, depois pela metade, depois pela metade, o cara começa a desligar máquina, porque o cara não vai pagar para trabalhar, né? Então, tem uma relação
que, óbvio que você tem vários modelos por aí, mas assim, ainda não é claríssimo, não é consenso de como é que ela influencia exatamente no preço, mas que basicamente você tem que conseguir pagar a conta e isso força também a uma lógica de você jogar o preço para cima. E aí você tem também uma influência de o que a gente chama de long-term holders. Aquela turma fala assim, opa, o preço está bom, eu acredito muito nesse negócio, eu vou guardar. Esse negócio eu vou segurar por muito tempo, então você reduz o estoque. Então você tem um processo ali que econometricamente é complexo a beça, que eu não vi ninguém conseguir fazer um modelo robusto o suficiente para todo mundo ganhar consenso e falar assim, não, esse aqui, ó. Esse aqui é isso mesmo. Mas agora, quando a gente só olha a história, quando a gente olha para trás, assim, é o que a gente falou, esse negócio é bem reloginho. Ele está funcionando assim. Como é que ele se dá exatamente para você conseguir fazer prever o microclima ali? Isso aí, eu acho que a gente não chegou lá, não. Mas foi um ponto interessante isso, porque eu tinha ouvido poucas vezes o pessoal falar sobre a ótica dos mineradores. Porque, de fato, pensando em estoque e fluxo, realmente, o fluxo agora faz muito pouco peso. Mas para o cara que está lá minerando, investindo capital para comprar máquinas, pagando a conta de energia milionária dele, ter fluxo menor afeta pra caramba o negócio. Total. Ele pode sair do negócio e isso afeta a rede, né? Eu tenho uma opinião um pouquinho mais obtusa. Eu acho que a influência do halving nos preços no mercado é 110% psicológica essa altura do campeonato, como você bem ilustrou. O fluxo é irrelevante perto do estoque e, sei lá, hoje minera alguns milhares de Bitcoin por dia, sendo que o volume de Bitcoin nas exchanges é de milhões de unidades. Então, mudar de 6 mil para 3 mil por dia não vai mudar nada, se os caras venderem tudo ou segurarem os mineradores. Inclusive, na Paradigma, a gente fez um estudo há uns 2, 3 anos atrás, mapeando as principais pools de mineração e tentando ver se tinha alguma relação entre movimentos delas para as corretoras, ou seja, vendas dos mineradores e movimentos nos preços. Deixa pouco. Não tinha quase nada de valoroso ali no sinal. Então, a minha opinião é de que é puramente psicológico, mas de fato a história vem se repetindo. Então é meio que burro você negar que o sinal existe e, sei lá, tentar usar ele para se posicionar, né? Sobre essa questão do custo do minerador, é claro que isso é importante, afeta muito a vida do minerador, mas aí entra o ajuste de dificuldade, que é o que vai dar o Nobel para o Satoshi Nakamoto um dia, né? Vai Em 2016 ele foi... Você sabe dessa história, né? Que ele foi pré-nomeado. Sério? Foi. História, você pode dar Google nisso. E na verdade, a candidatura dele foi impugnada. Porque ele não era uma pessoa de notório conhecimento de uma história dessa, assim. E basicamente foi impugnado pela turma que ganhou. Mas em 2016, dá uma olhada lá. Mas, ó, só para fazer o ponto, eu não discordo do que você tá falando, não. Eu só não consigo concordar 100% que é isso. Eu acho que esse que é o grande ponto, tá? Eu acho que tem uma chance razoável de você estar completamente correto. E você é um cara que estuda... o legal eu chamo ele de Gaúcho, tá? Porque eu conheci ele, assim, o Felipe Gaúcho, mas o Felipe Santana, ele vai no detalhe da coisa, ele vê os dados que ninguém vê, aquela coisa toda. Mas, assim, eu acho que você está até melhor posicionado para falar isso. A única questão é que me parece, justamente por esse relojômetro, assim, tem uma relação que coloca muito mais variáveis do que muitas vezes só o próprio minerador ou só a questão de oferta e demanda ou só... Assim, é que vai correlacionando com o long-term holder, que assim, que eu olho e falo assim, cara, talvez exista algum modelo aí que a gente não está vendo. Mas eu concordo que hoje a maior probabilidade é que isso seja psicológico, sim. Você vê, a gente está entrando o quê? Agora quase que num quarto grande ciclo desse, né? Entre todas as halvings, né? E é o que eu estou falando, as pessoas... Não foi aqui nessa sala, nesse momento, nesse podcast, que a gente concluiu, a gente vai mostrar aquele gráfico assim, esse gráfico tá aí para quem quiser fazer. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Né? Então, assim, isso tem um efeito nas pessoas, enfim, e nos investidores, falam assim, não, deixa eu aumentar esse país, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar ali. Mas volto a dizer, assim, na nossa opinião, a melhor forma fica long. Assim, não tenta operar esse negócio, você provavelmente vai perder dinheiro. A Malu, ela citou um exemplo, mas eu lembrei de uma seguidora que mandou para mim uma vez... Aquela caixa de perguntas do Instagram é o seguinte, ela falou, meu marido tá operando cripto, só Bitcoin, e ele ganhou 300% no último ano. Você acha que ele deve lançar um curso? Aí o Bitcoin naquele ano tinha subido quase 500. Eu falei, qual vai ser o nome do curso, né? Gaste tempo e ganhe pela metade? Porque no final ele ficava comprando e vendendo, se ele só tivesse comprado e segurado, ele teria ganho mais naquele período. E o que eu acho muito interessante do Bitcoin é que tem aquela teoria da eficiência dos mercados, né? Então, todo mundo está vendo a informação amplamente divulgada de como funciona o Bitcoin. Eu não sei se isso confirma a eficiência, porque o pessoal está comprando depois dos períodos temporais, né, em certas áreas, ou se não confirma. Porque se todo mundo sabe que vai se repetir, o preço deveria subir antes, né?
É que nem aquela história do sell in May and go away, né? Tipo, maio é um mês ruim pro mercado. Se todo mundo acredita nisso, então o pessoal vai vender em abril. Aí vai cair em abril, aí vai ter gente comprando em abril e maio vai subir, por exemplo. E mesmo assim as pessoas não fazem isso com Bitcoin. Então, é isso que eu Porque acho toda curioso. vez que você. Eu não sei se é um mercado ineficiente demais que tá baixo, ainda. você compra, aí o povo fala: Meu Deus, tá fazendo merda. Aí, toda vez, tá comprando? Por quê? Tá fazendo merda. Aí, quando tá aumentando e você fala: Vou vender, o povo, mas vai vender, larga de ser burro. Aí, tipo, não faz sentido. Não, é curioso, porque aquilo que a gente estava comentando antes do podcast, né? De como as pessoas querem pagar caro ao invés de pagar barato. Na terceira turma do Viver de Renda Cripto, a gente praticamente acertou o fundo do Bitcoin. Que teoricamente seria o melhor momento. Não, seria pra ótimo aprender poder e comprar comprar. ali. O fundo temporário, né? Tava em torno de 20 mil, depois veio a quebra da FTX, caiu mais, foi para 16. Mas a gente acertou o fundo durante um período de uns 5 meses, estava ali no fundo, 16. oscilando ali. E aí, era uma ótima turma, o pessoal que entrou pôde comprar muito bem, mas atraiu pouco interesse das pessoas. Até desenvolvi uma máxima no meu canal que eu falo com a minha equipe. Se é ruim de postar, porque vai dar pouco view, então é bom de comprar. É tipo querer postar comprando ações agora. Ninguém quer ver isso. O pessoal quer investir em renda fixa. Ou querendo comprar cripto até dezembro do ano passado. Quando caiu para 16, o pessoal falava que é para 12 e os haters falavam que é 0, né? Mas ninguém entrava vendido. Esse é um ponto interessante, né? Ninguém me mostrou lá a boleta falando, não, comprei o ETF lá que opera inverso, que tem lá nos Estados Unidos. Ninguém fez isso. E olha que você comprou, hein? Eu Diariamente comprei. lá, quase Eu no comprei. É fundo. isso, né? todo dia o pessoal E mostrou falando. pra galera Nossa, ainda. mas é É burro? mesmo. Felipe, Tá fazendo isso? marque as minhas palavras. Eu vou fazer um vídeo no YouTube ainda vendendo uma quantia muito grande em Bitcoin e dedicando a todos os analistas, economistas e financistas que fizeram que eu pudesse comprar barato. Graças a vocês isso aconteceu no final das Aí no contas. final vai ter chupa? Não, eu sou uma pessoa fina, Bolorinho. Isso não vai acontecer. Aí eu Isso não vai acontecer. Daquelas. Mas o que eu acho interessante no Bitcoin, eu sempre lembro... Mas veja, Daquele o Bruno livro- sempre brinca que eu tô sempre querendo vender, né? E quando ele falou isso, eu falei, amor, mas vai É vender injusto. tudo. Eu já fico triste. Porque a Malu não é sempre querendo vender. Ela Não. quer vender quando começa a subir. assim. Exatamente. Quando Mas- tava baixo, eu falei, pode comprar. Pode comprar, de fato. Quando eu olho para esse gráfico do Bitcoin que você citou, né, ou para a história da movimentação dos preços, eu sempre lembro daquele livro A Fundação, do Isaac Asimov. Para quem não conhece esse livro, ele criou uma disciplina nova no livro, para o livro em si, não é uma disciplina real, que ele chamou de psicohistória, que seria a maneira de prever a evolução dos acontecimentos históricos com base na psicologia, né, como funciona a cabeça humana. E o argumento era o seguinte, né, a ação de um indivíduo é imprevisível, a ação de grandes massas de indivíduos é mais previsível. A gente vê isso até pela economia. Aumenta juros, o pessoal vai pegar menos crédito, vai consumir menos, isso vai diminuir a demanda, vai baixar a inflação, por exemplo. Cai os juros, acontece o contrário. Então dá para prever melhor o que acontece com massas de indivíduos. E na história você tem trilhões de pessoas. O ser humano evoluiu a ponto de habitar uma galáxia. E aí um cara, ele prevê o acontecimento das coisas. Ele prevê que em alguns séculos o Império Galáctico lá vai cair, e aí ele toma um jeito assim, cria uma fundação lá no fim da galáxia, porque ele quer evitar uma idade das trevas muito longa. Ele quer prolongar, ele quer diminuir, aliás, o período de trevas para a humanidade. E as coisas vão acontecendo conforme ele previu, centenas e milhares de anos depois. Até que uma hora dá uma merda, né? Para o desenrolo da história. Então, com o Bitcoin é mais ou menos assim. Juro sobe, juro cai, guerra na Ucrânia, não sei o que. Aí você olha a movimentação, tá repetindo dos 4 anos passados. Eu acho isso bizarro. Mas agora, indo para um ponto mais atual que tem a ver com a crise financeira. A gente citou aqui no começo do podcast Posso que fazer um tivemos... parênteses? Claro, Só pra por não favor. perder esse gancho. Faz Desculpa. A Chegada, aquele filme, você já viu? A Chegada é aquele da linguagem? É, Da linguagem. Sim. Muito bom. Primeiro que eu acho muito legal ficcionistas que criam uma categoria do conhecimento nova, né? Tipo o Asimov e os caras do A Chegada. E no A Chegada, a história não é de que você prevê o futuro, mas é de que uma espécie alienígena chega na Terra. Não vou dar spoiler aqui, mas meio que... Tá bom, vou dar Tem spoiler. que dar vai. spoiler. pô. Tem que dar spoiler. Essa espécie alienígena chega não para nos ameaçar, mas para fazer a humanidade toda se unir e tentar decifrar qual que é a mensagem deles. E eles são nada mais, nada menos do que uma versão da humanidade lá no futuro muito distante, voltando para fazer a gente se unir agora e não se matar e se exterminar agora. Então, você usou a psicohistória para falar que o Bitcoin às vezes que se repete de um jeito bizarro, né? Parece que está escrito. Ou A Chegada me traz uma ideia, um modelo mental de que, putz, parece que às vezes veio do futuro, sabe? Parece que alguém trouxe às vezes. Até um ponto que eu tinha notado aqui, quando você citou, Marcelo, que o Nakamoto foi indicado para o Nobel, eles não dão prêmios Nobel para quem já faleceu. Então, se o Nakamoto já morreu, e tem a teoria de que ele era o Ralph Fiennes, né, por exemplo, que
tá congelado lá, ele não poderia ganhar, porque quando o Daniel Kahneman ganhou, quem fez o trabalho junto com ele, que era o Tversky, não ganhou porque já tinha morrido. Então esse também seria um ponto... Fora todos os outros, né? Que tiram ele da lista do Prêmio Nobel. Eu não sei se foi essa a tecnicalidade que foi usada, mas foi uma coisa assim. Foi o cara falou assim, opa, não pode, porque não sei o quê. Mas ele ia ganhar. Assim, pelo menos para apoio popular, assim, aparentemente ele ia ganhar. E merece, né, cara? O cara fez uma invenção, Não, assim, eu acho incrível. Até por isso que eu acho que não foi uma pessoa só, mas uma organização. Porque, afinal de contas, é um negócio tão bem feito, né? Tão complexo assim. Acho incrível. Mas voltando para o ponto da crise financeira. Então vimos o Silicon Valley Bank quebrando, o Silvergate antes dele, o Sinatil sofrendo uma intervenção também, sendo que, teoricamente, ele não estava insolvente. E aí há teorias lá fora de que os americanos estão aproveitando esse momento para dar uma sufocada na indústria cripto, numa espécie de operação choke point, né, que você falou outro dia, Felipe, 2.0. Lá atrás fizeram uma operação assim contra a indústria do poker, para dar uma sufocada, fazer com que eles não tivessem acesso a recursos no mercado tradicional, e a mesma coisa poderia estar acontecendo agora com o cripto. Explica um pouco dessa tua visão, para o pessoal entender o que pode estar acontecendo. Então, esse nome, na verdade, Operação Choke Point 2.0, quem deu foi um analista, investidor americano, que chama Nick Carter, que escreve coisas muito legais sobre o mercado, e ele meio que tem uma história de um banco que o pessoal, voltando atrás na história, um pessoal da comunidade de cripto, juntou uma galera muito experiente para tentar abrir um banco chartered, um banco de verdade lá, autorizado pelo Fed nos Estados Unidos, que seria um banco que não faria reserva fracionária, teria mais do que 100% das reservas e não sairia emprestando dinheiro. Seria um serviço extremamente simples, que agora está se discutindo muito, né? E aí negaram a licença para esse banco e esse Nick Carter começou a farejar que tinha uma movimentação política da galera que está no poder nos Estados Unidos para tirar o acesso da indústria de cripto ao sistema financeiro, aos bancos, basicamente. Se você tem uma exchange, tipo uma Coinbase da vida, se perder sua conta no banco, é meio desastroso. Se você tem várias contas no banco, beleza, mas imagina, você tem dinheiro em 4 bancos e 3 fecham do dia para a noite, né? Um negócio que ameaça teu negócio. Então, foi meio que isso que aconteceu, porque o Silicon Valley Bank tinha problemas financeiros e precisava fechar mesmo, mas a motivação ali de ter tomado o Signature e o Silvergate são um pouco mais escusas, assim, mal explicadas. Até gostaria de ouvir a opinião do Marcelo, que é um cara que manja mais disso do que eu. Mas acho que isso corrobora a ideia desse Nick Carter de que o pessoal está tentando usar a crise financeira para dar uma sufocadinha ali na indústria de cripto, que é inimiga de quem está no poder agora, basicamente. Nessa história dos Estados Unidos é uma coisa curiosa, porque historicamente os Estados Unidos é aquele país que... O que torna os Estados Unidos um país incrível, assim, justamente é aquele país que pega toda essa inventividade, pega esse lado todo empreendedor e adota cedo as coisas. Aberto à inovação. Exato. Assim, aberto e impulsionador da inovação. Né? Então, assim, tanto é que a gente não sabe de onde veio o fenômeno do Satoshi Nakamoto, se era uma pessoa ou várias pessoas, mas o fato é que o grande P&D, né, o grande R&D lá do mundo cripto se deu nos Estados Unidos. Assim, claro que com um fenômeno global, mas muito capitaneado por lá, porque é lá que você tem, enfim, grande parte dos engenheiros, das pessoas, do dinheiro, aquela coisa toda. E por uma vez, assim, os Estados Unidos ele está numa circunstância curiosa de aparentemente tá se permitindo flertar com a ideia de perder essa oportunidade, né? Com cripto, né? Não é segredo, a gente não precisa nem falar de teorias conspiratórias e tal, quer dizer, a gente pode dar nome, assim. Você tem uma senadora americana que é a Elizabeth Warren, que ela muito ativamente, muito abertamente fala muito contra cripto. E assim, eu acho que a nossa pegada até na hashtag é ser muito pouco o aspecto libertário da coisa, assim, a gente tenta ser uma coisa meio mais tranquila, assim, de, cara, vamos tentar conversar, entendi o teu ponto. Pacificadores. Eu acho pacificadores, mas assim, quase que tentar, assim, entender do que está sendo falado do outro lado. Eu acho que a gente entende o mundo cripto, quais são as motivações e tal, mas é legal tentar entender com os establishment também, assim, qual é a visão, assim, qual é o medo, qual é o receio e tal. E até surgiram coisas interessantes daí, mas geralmente, assim, eu vejo a contra-argumentação tendo uma origem muito emocional, muito pouco prática, muito pouco profunda, né? Quando você pega lá o Rubini e tal, aquela coisa assim, é curioso, porque é uma coisa que a gente viu ali nos anos ali 60, 70, assim, o pessoal da física clássica, né, assim, até antes disso, assim, mas basicamente cruciando o pessoal da mecânica quântica, assim, e eu falava o seguinte, você está usando um conhecimento de uma coisa que você é muito bom para descrever uma coisa que você não conhece, né, e isso parece estar acontecendo agora. Então, no caso dos Estados Unidos, assim, então você pega, por exemplo, esse caso lá do Silvergate,
Cara, eu acho quase que criminoso o que essa senadora fez, a Elizabeth Warren, que ela basicamente foi para os 4 cantos, dizendo, tá vendo, é um banco de cripto, sendo que não teve absolutamente nada a ver com o aspecto cripto. Isso foi simplesmente um banco que tomou decisões erradas, né, de basicamente você comprar títulos super longos, né, assim, com liquidez questionável, basicamente, ou pelo menos com um pênalti muito grande, e aí quando chegou e os juros foi de 0 para 1 bilhão, assim, você estava tomando prejuízo. Você tinha que realizar, porque você tinha que ter, né, você tinha que compor o teu balanço, você não tinha. Então, não teve absolutamente nada com cripto, mas a narrativa criou-se, foi para esse lado. Né? Então, quando você pega o Signature, eu não conheço, ou ninguém conhece, vamos dizer assim, exatamente qual foi o ponto que o pessoal vai apontar isso e tal. Eu acho que tem uma inferência óbvia de que talvez também tivesse essa questão de títulos longos e tal. Mas até aí você tem um monte... O Bank of America é um banco dos grandes que está numa situação pior do que estava o Silvergate. Ninguém está falando de fechar eles, aquela coisa. Então, sugere que o único ponto comum dessa história, no caso do Silvergate com o Signature, era basicamente essa coisa do cripto, que eram justamente os bancos Mais que amigáveis. legalmente serviam ao mundo cripto. E quando a gente serviu ao mundo cripto, é tão simples quanto... Deixa eu abrir a conta da Coinbase aqui, deixa eu abrir a conta da... Enfim, é só isso. É só para você receber dinheiro e mandar dinheiro. É só... não é nem TED, porque eles não têm isso lá ainda, né? Assim, o Pix assim, é uma coisa brasileira, mas é literalmente passar o dinheiro, chegar e receber. Então, é o que a gente chama de KYC, você saber quem está mandando dinheiro, está recebendo de onde, né? Fazer uma prevenção, lavagem de dinheiro. Isso é feito de uma maneira legal. Não do ponto de vista... Então, assim, não tinha qualquer conexão com essa história. Então, parece que tem uma coisa meio target, assim. Vamos tentar um pouco, não sei se sufocar a indústria, mas no mínimo, testar bastante a indústria, mas baseado em falácia. Isso que é uma coisa que de novo, isso existe no mundo político em qualquer lugar do mundo. Mas os Estados Unidos, quando você mexia com a indústria, quando você mexe com coisas geradoras de PIB, assim, geralmente não é uma coisa que a gente costumava ver lá. E isso está acontecendo agora, que é uma coisa que aí a gente pode entrar em até questões mais filosóficas. Assim. A gente está vendo uma decadência daquele país, daquele império. Assim. Você tem o Ray Dalio que escreve um monte sobre isso, fala-se da ascensão da China, aquela coisa. Eu não sei o que é, mas assim, é esquisito a beça e não é uma coisa que a gente está acostumado a ver vindo dos Estados Unidos. O que eu acho curioso, assim, é porque esse mercado vai cair no colo de alguém, o mercado cripto. Não dá para matar. Tá muito grande agora para isso acontecer. E aí a China já abriu mão dele. Daí eu pensei, poxa, até entendo, né? Porque é um negócio que ele é meio libertário, né? Na verdade, muito libertário no final, e a China é um país que ele é regido por uma ditadura. Só que se o Bitcoin é uma ameaça para o dólar, a China deveria gostar disso, no final das contas. Aí os americanos foram e herdaram muito da indústria de mineração que fugiu da China, quando aconteceu lá simplesmente a proibição. Só que agora, talvez por enxergar que pode ser uma ameaça à hegemonia do dólar, eles estão dando uma sufocada realmente. Que eu acho lamentável. E talvez seja temporário, né? Porque no final das contas, é muito mais difícil algo acontecer assim unânime nos Estados Unidos do que na China. Na China, se o Xi Jinping decide, inclusive ele foi reeleito agora com 100% dos votos, parabéns Xi Jinping, vai ser popular assim lá na China, de fato. Ele tem muito mais poder nas mãos do que, por exemplo, o Trump tinha quando era presidente, ou o Biden tem agora, para de fato conseguir sufocar uma indústria onde há muita discussão e de maneira muito mais aberta que é nos Estados Unidos. Mas aí... há um ponto novamente interessante sobre essa crise. Então, a gente viu 3 bancos recebendo essa intervenção e o Fed garantindo liquidez para todo o sistema. Naquele dia de queda forte dos bancos, por exemplo, eu fui olhar o Citibank, né? O Citibank está sendo negociado por metade do valor patrimonial. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E, novamente, essa questão... compraram títulos públicos... E o título público americano, que é o ativo mais seguro do mundo, porque tem a garantia do Estado americano, que é o dono da máquina de imprimir dólares, da maior força armada do mundo também. A China investe muito, né? O que a China investe em força armada é 25% do que os Estados Unidos investem no final. Então, para chegar no orçamento americano, tem que somar a China, tem que somar a Rússia, a Inglaterra, a França, e aí você chega perto do orçamento. E os americanos... no sistema bancário estão dando liquidez, porque tem muito banco que vai ter problema por ter comprado título público pagando juros 0. Então, como é que funciona um título público? Dando exemplo aqui do nosso tesouro pré-fixado. Ele tem que valer no vencimento R$1.000. Então, você compra, por exemplo, se o título falta 1 ano para chegar no vencimento e ele custa 909, ele paga uma taxa de 10%. Se essa taxa sobe para 15%, como ele tem que valer 1.000, o preço dele cai. Porque se ele mantiver o mesmo preço de 909, com uma taxa de 15% no ano, ele passa de 1.000. Então vai cair para 800 e pouquinho. Isso é a marcação a mercado acontecendo na prática. Nos Estados Unidos, até 2022, começo de 2022, o juro era 0.
Então, o título que tinha que valer 1.000 no vencimento já valia praticamente 1.000. Era isso, tinha quase nada de gordura, ficava entre 0 e 0,25. Então, o que os bancos fizeram? Vamos comprar títulos mais longos, porque como há mais risco no longo prazo, você consegue uma taxa de 1% ao ano naquela época. Então, tinha que valer 1.000, estava valendo 990. Só que aí o juro subiu de 0 para quase 5% agora. Esse título caiu muito de preço. Se o banco segurar até o final, ele ganha dinheiro, ele recebe o prometido, que é aquele 1% que ele comprou lá, que agora, com queda de preço, vai ser mais. Só que vários bancos sofreram muita pressão, resgate. E aí tiveram que vender os títulos antes e estão tomando um prejuízo com isso. E aí depois que um banco quebra, o boato se espalha, até que no Brasil o pessoal ficou com medo, começou a mandar, tem que tirar dinheiro do Nubank, do Banco Inter, né? Mostrando como isso realmente, né, o efeito psicológico, o terror psicológico de quebra bancária, ele afeta as pessoas, isso vai afetar os bancos. Aí o Fed foi lá e falou, não, se precisar vocês dão ativos em garantia, a gente empresta. Aí teve um analista do JP Morgan que fez uma conta, falando que o Fed poderia acabar tendo que criar 2 trilhões de dólares para salvar o sistema bancário americano. E na esteira disso a gente está vendo o Bitcoin subir para cacete, né? Em 11 dias subiu 40% aí. E no ano mais de 70%. Então vocês acham que está acontecendo a mesma coisa que a gente viu em 2008 agora? Porque o Bitcoin surgiu na esteira da crise de 2008. Falou, nossa, estão monetizando a crise, agora novamente veio a crise, deve terminar em monetização, e o Bitcoin subindo igual um foguetinho. Vocês acham que é isso no final? Parece ser uma versão disso, assim. Eu acho que é o que todo mundo está se perguntando agora, e, assim, e as memórias não são boas, né? Assim, 2008, né? O que você fazia em 2008? Cara, eu tenho uma história maravilhosa de 2008. Foi assim, que eu trabalhava com tecnologia, mas eu sempre fui muito próximo do mercado financeiro. E em 2008, eu investia muito ativamente, assim, e a grande ironia, assim, isso realmente é uma ironia, porque vai parecer história da carochinha, mas assim, meus amigos vão lembrar. Eu dei o call de quebra de 2008 dos bancos. Pois é, isso parece... É o quê? Que o banco ia quebrar. Eu vou te falar por que foi isso. Assim. Naquela época eu olhava muito esse negócio, assim, e eu conversava, eu acho que com uma turma contrarian e tal, eu tinha uma turma da mesa lá do Safra, lá em Nova York, que estava um pouco esse call, e a gente começou a olhar, a gente descobriu um negócio chamado CDS, que ninguém sabia o que era. Tal. E eu não trabalhava no mercado financeiro na época, né? E eu me lembro que eu comecei a ir nos bancos, né? Meus amigos todos, né? Eu falo que todos os meus amigos de faculdade, todo mundo foi pro mercado, né? Então eu ia lá no Pactual, enfim, eu tinha amigo no Gávea, enfim, no Opportunity, né? Eu sou do Rio, né? E eu falava, gente, vocês estão vendo esse negócio? Tal, não sei o quê. E o pessoal me olhava com pena, falava, pô, que você tá falando? Você não sabe nem o que você tá falando. Então, assim, pô, essa coisa, pô, o mercado não tem como quebrar por causa disso, aquilo, tá. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou posicionar. Assim, não adianta você ficar falando, né? E aí eu peguei tudo que eu tinha. Isso, eu acho que é coisa da juventude, né? Você quer ir all-in, né? Que é uma coisa que não faz muito sentido, assim, quando você acha que você ganha alguma maturidade, né? E aí, basicamente, eu falei assim, não, tá aí, eu vou comprar put. Aí eu comprei 480 contratos. Olha só, cara, quatro ativos, tá? Comprei put no pelo, assim, opção de venda, pra quem não sabe. Comprei, assim, sem alavancagem, sem nada. Assim, 480... O jovem sempre fazendo merda. 480... Não, mas nesse caso tem que deu ver o certo. prazo. não deu certo, não deu certo. Porque Não se ele deu fez certo. 2 anos antes, aí não deu certo. Exatamente. E isso foi uma das coisas Tá vendo? O jovem. que me fez aprender, assim, foi um MBA não paga, né? Esse negócio. Comprei 480 contratos de LEH, Lehman Brothers. Nossa. 380 contratos de Citibank. 300 contratos de Bank of America. E Lehman Brothers strike 35, tá? Então, assim, foi a 0. Né? Então, depois vocês fazem a conta aí. E o BS é 30. Foram 380, 480, 300, acho que foi 200 alguma coisa, não estou lembrando. Todo o dinheiro que eu tinha estava nisso. Todo o dinheiro que eu tinha acumulado durante anos, eu tinha disciplina de salvar dinheiro, aquela coisa toda. E isso foi mais ou menos ali em março, abril. E eu tinha muita convicção. Assim, o vencimento desse troço era janeiro de 2009. Cara, era só ter esperado. Assim. E o mercado veio completamente contra, cara. O mercado veio, assim, literalmente... E aí, aquele negócio virou basicamente pó. Assim, muito rápido. E aí, jovens começam a fazer besteira. Eu falei, bom, errei. Fiz o meu call. Você estava certo no time errado. Eu estava certo no time errado. Assim, eu aprendi isso, assim, de um jeito... que eu digo assim... Eu acho que não é nem difícil, mas eu acho que é o jeito que te ensina mesmo. Então, tecnicamente, aí depois, assim, aí eu fui tentar salvar o negócio, aí, enfim, vendi aquelas posições, realizei, por isso que eu te falo, não ganhei, e aí alavanquei e tal. Enfim, eu sei que quando acabou tudo, para mim, no meu caso, foi agosto, olha só, agosto, né? Um mês antes do Lehman explodir, assim.
eu tinha ficado menos $60 mil negativo, ou seja, quebrei, né? E aí a história é maravilhosa. Eu contei isso para algumas pessoas outro dia, eu estava lembrando, assim, mas, eu falo que foi um rabino que me salvou. Eu não sou judeu, assim, tenho muitos amigos judeus, mas aí um amigo falou assim para mim, falou, cara, vai um rabino lá na sinagoga falar sobre a crise. Que aí eu falei, claro, pô, qualquer coisa que ajude, assim, e tal. E aí o cara, eu nunca vi parecia um Maracanã lotado, assim, você chegava lá naquela sinagoga, juro, as pessoas se acotovelando e tal. Falei, pô, o negócio foi sério, né? E aí o cara chegou e era um rabino com aqueles sotaques europeus fortes, assim. Ah, veja que o meu tema fez sucesso. Ah, muito bem. E aí ele... Era clickbait. Pois é. Aí ele chegou lá e falou assim, não, eu só vou contar uma história. Uma história muito rápida, não vai durar 10 minutos. Aí já deu aquela murchada, o pessoal falando, pô, bicho, eu vim lá de longe, 10 minutos, cara, pô, faz o show render um pouco mais aí, né, cara? Aí ele falou o seguinte, a história dele foi o seguinte, ele falou, olha só, na Constantinopla, assim, que era meio que a Nova York daquele tempo, no século XI, tá, você tinha leis muito, muito bem definidas, né? Então você tinha uma lei que você tinha 3 bairros, o cristão, o judaico e o muçulmano. E um cristão não podia ir no bairro muçulmano, porque se eu fosse era pena de morte. Só tinha um lugar que todo mundo se encontrava, que era no mercado, que era no meio da cidade. E aí você tinha o homem mais rico da cidade, que era um judeu, e ele basicamente andando, pensando na cabeça dele, conversando meio com Deus, falando assim, cara, eu acho que eu fui muito bem, né? Porque olha só, eu sou o maior cara de real estate daqui, o maior cara do imobiliário daqui. Se o imobiliário for mal, eu sou o maior produtor de comida. Se a comida for mal, eu tenho a maior frota. Se a frota for mal, eu tenho eu sou o maior dono de lojas do mercado. Então, acho que, pô, realmente tem pouca coisa. Acho que fui muito bem. Acho que tem pouca coisa para acontecer e tal. E aí, enquanto ele está pensando, começa uma confusão. Então, que 2 guardas agarram ele. O cara está no bairro muçulmano. E não percebeu. Estava ali perdido no pensamento. Aí os caras olham, veem que o cara é um peixe grande, né? Fala, pô, vamos levar lá pro rei, né? Pro chá, pro cara ver o que ele quer fazer e tal. Pô, esse cara... Aí chega lá, o cara, não, pelo amor de Deus. Tá? O chá falou, pô, não acredito, cara. Você vai morrer por uma lei tão conhecida, cara. Todo mundo conhece. Não, misericórdia. Aí ele falou, não, a lei é para todos. Então, ele, pô, pelo amor de Deus, ele falou, tudo bem, eu sou muito clemente, eu vou te ajudar. Então é o seguinte, chama o escrivão aí. Você vai passar todos os ativos que você tem, tudo que você tem, para mim. E eu vou te liberar. Mas como assim? Cara, assina, é sua única chance. Aí o cara vai lá, assina. Aí enfia umas pancadas no cara, tira a roupa dele, bota uns trapos e joga o cara na rua. E aí o cara pensando, ele desesperado, falou assim, cara, eu acho que eu fui muito mal. Pô, não tem ninguém mais pobre do que eu. Assim, o cara que tá em situação de rua já tá acostumado com... Já, pô, comeu alguma coisa hoje, talvez. Eu acho que fui muito mal, não tem nada pior do que eu. E aí eles começou a formar uma tempestade e tal, não sei o que, lá longe e tal. E aí a tempestade do século ocorre, um raio cai no castelo do chá, morre todo mundo, queima o papel, o cara volta a ser o cara mais rico de Constantinopla. Aí o cara acaba essa história e para, e olha pra todo mundo. Aí anda aqui, olha pra você, aí vai lá, olha pro Bruno, olha pro Malu, aí volta. Cara, uns 3 minutos, parecia, juro pra ele, meia hora, assim. Aí o cara fala assim, ó, se estão aqui é porque estão com problema. Ih. Não foram humildes. Só vou dar uma notícia boa pra vocês. Vocês estão vivos. Então perca o dinheiro, mas não perca a lição. Boa noite. E foi isso. O cara foi embora. Cara, eu juro por Deus, cara, assim, saiu o pessoal de todo mundo lá, parecia que tava no enterro, ninguém falava com ninguém, aquela coisa, ninguém sabia direito onde estava. Tá. Cara, mas eu me lembro que aquela coisa, cara, eu lembro que eu cheguei em casa, eu fazia assim, eu pegava e falei, cara, tô vivo, cara, pô, tem um trabalho que eu sou bom, que eu sei fazer, assim, pô, aprendi uma lição danada, e eu lembro que eu falei, aquele rabino foi o turning point ali. E a brincadeira que eu falo é que isso me ensinou a beça. Porque não existiria, eu acho que, a lógica de... Eu acho que até da Hashdex hoje, se não tivesse sido esse evento, assim, dessa ideia de você realmente estar certo, você não consegue prever o tempo exatamente, mas você pode estar certo e ainda assim errar. Então, a lógica que isso aplica para cripto, e isso foi fundamental no que a gente fundou, foi justamente isso. Como é que você consegue estar certo ao longo do tempo? E a única forma é, literalmente, você conseguir ter esse fôlego para aguentar ao longo do tempo. Então, cara, eu tenho essa história assim, da crise lá, enfim, que me fez quebrar, mas que foi uma lição importante, assim. E quando a gente volta para cá, assim, você perguntou onde é que eu estava, assim, eu não sei se a história é essa, assim, se a gente vai ver coisas tão severas, mas a gente tem um sistema extremamente alavancado, tá? Assim, que mostra numa situação da Silicon Valley Bank quanto ele é frágil, né?
E que a gente subiu, a gente fala os Estados Unidos, mas os Estados Unidos representam o mundo de várias formas. Subiu os juros, foi de 0 a 5 e talvez suba mais ou menos, mas o banco não segura isso não. Não sei se você... Eu acho que tem duas visões distintas sobre o que está acontecendo lá. Não sobre o que está acontecendo, mas sobre como agir em relação ao que está acontecendo. Tem bancos que estão numa situação financeira horrível, né? Não tem dinheiro para pagar todo mundo se todo mundo quiser sacar. Essa é meio que a natureza de um banco, mas a situação está agravada agora por essa questão dos juros. E aí tem um lado das pessoas que eu acho que olham e falam a culpa é dos bancos que tomaram risco demais, principalmente porque o nome desses primeiros bancos são nomes bem elitistas, né? Silicon Valley, Signature, Silvergate. Não é Bank of the People, né? Bank of Joseph, sei lá. Então, tem essa visão e de que esses bancos devem quebrar e os depositários deles devem se ferrar. E tem uma galera do outro lado que está olhando e falando, não, deixar esses bancos quebrar e sinalizar que isso pode acontecer com qualquer outro banco do mesmo tamanho é um risco sistêmico, porque todo mundo pode ficar desesperado e tirar o dinheiro dos bancos. Portanto, o FDIC, ou quem quer que for, tem que cobrir os depósitos e garantir que ninguém perca dinheiro no banco. A primeira visão de deixar a galera quebrar instila o risco sistêmico e o medo de todo mundo sair tirando dinheiro de todos os bancos. A segunda visão de que você precisa resgatar os depositários é meio matematicamente complicada, porque eu estava olhando esses dias o balanço do FDIC, quanto que o FDIC tem? É tipo 250 bilhões de dólares. Só fazer uma ressalva aqui, o FDIC, para quem não conhece, é o FGC que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Que é a entidade que garante depósitos acima de até 250 mil dólares, né? Hoje, nos Estados Unidos, de depósitos até 50 mil dólares, que em tese essa entidade garante, tem, sei lá, uns 10 trilhões de dólares. E eles têm 250 bilhões para cobrir. E estão cobrindo depósitos bastante maiores que 250 mil dólares. Exatamente. Então, cobrindo todo mundo no Silicon Valley Bank, por exemplo. E aí vão jogar tudo que é sigla nova para cima da gente e espremer a mídia e manufaturar a narrativa que for, preferencialmente complicada a ponto das pessoas normais não conseguirem entender, mas a verdade é que tem mais dinheiro sendo criado e entrando no sistema. E a aposta famosa aí do cara que fez esses dias, inclusive... Eu ia A gente ia perguntar. chegar nesse ponto. É de que, tipo, galera, agora vocês têm que perceber isso, porque tá acontecendo numa velocidade maior do que antes. Só antes de entrar na parte da aposta, que essa parte, cara, é uma loucura. Isso. Eu espero que ele esteja certo, né? Eu também. Esteja certo, tá soltando fogos aqui. Mas antes de entrar nessa parte, eu achei interessante até quando saiu lá, porque isso tudo aconteceu recentemente, né, gente? Quebrou o Silvergate, Silicon Valley Bank. Aí veio o comunicado do governo americano falando que, olha, estamos intervindo no Signature. E além disso, dizendo, não, no Silicon Valley Bank, muita startup tinha dinheiro lá, não vai ter folha de pagamento. Chegaram à conclusão que vamos resgatar todo mundo. Então, a garantia do Federal Deposit Insurance Corporation, que é o FDIC, era só de 250 mil dólares. Mas eles ampliaram isso. Meteram E, fora. por exemplo, a Circle, que era dona da USDC, uma stablecoin de dólar, que tinha uns 3 bilhões lá, recebeu os 3 bilhões. Tanto que a stablecoin é uma moeda que ela tem paridade com o dólar, né? Nesse caso aqui é o USDC, a sigla dela. Quando o Silicon Valley Bank ele deu problema, ela caiu para quase 80 centavos. Caiu 20%. Aí depois que falaram, vamos resgatar, ela subiu na mesma hora. E o que eu achei engraçado no comunicado é que foi um comunicado da Janet Yellen, né, do Jerome Powell, do presidente lá do FDIC, que eles colocaram lá. Mas esse resgate não vai onerar o pagador de impostos. Só que de onde vai sair esse dinheiro no final das contas? Pô, todo esse dinheiro entrando no sistema onera as pessoas no final, porque o dinheiro vai perder valor. E aí, com base nessa premissa de que, olha, todo esse dinheiro entrando, isso aqui vai provocar inflação, ele vai perder valor, veio a aposta de um cara chamado Balaji, que foi CTO da Coinbase, né? Como é que foi essa aposta? Que loucura isso, cara. Ele pirou. Pirou. Não, mas Será? será? Esse que eu ia Esse falar. é que é o Opa, ponto, né? Antes de Será? explicar a aposta, Malu, qual que é o preço que você acha que bateu, tem que vender os Bitcoin? Agora, depois da aposta... Viu? Esse é o ponto. Esse é o bom. Não, na verdade, é porque eu não posso falar meus combinados com o Bruno, mas sei lá. não vou responder isso. Esse é o ponto. Eu vi mais de uma pessoa chegou pra mim falando que, putz, eu vou acelerar minhas compras porque mandando o link da aposta, sabe? E o próprio Balaji falou isso. Não, Balaji é que a gente tem essa vantagem.
Porque a gente já comprou muito. Então, no caso, não é a compra, é a venda. Nossa, é totalmente diferente o que influencia do que o povo que já devia ter comprado, né? Mas agora que eles estão, olha só, talvez seja a hora. Mas conta da aposta, porque o pessoal Ele é, não ele é um conhece. cara famoso lá no Vale do Silício, foi diretor de tecnologia da Coinbase, que é a maior exchange de cripto que tem. E é um cara que é meio visionário, assim. Ele já teve empresas no ramo farmacêutico, já foi candidato a liderar o FDA, que é a agência regulatória mais poderosa do mundo, basicamente, lá nos Estados Unidos. E é um cara que enxerga adiante, assim. Bem no comecinho da pandemia, lá em 2020, estava começando a se falar daquilo, ele já anteviu muito do que ia se desenrolar, então ele tem uma certa reputação na internet. E ele entrou meio que em desespero nos últimos dias, vendo a facilidade com que o Banco Central americano mudou de postura e se dispôs a resgatar toda essa galera que está quebrando. E aí ele falou, não, galera, a gente precisa perceber o que está acontecendo, e a diferença para as crises financeiras anteriores é que agora a gente tem uma espécie de alarme de incêndio digital, que comunica na velocidade da luz sobre a saúde real do sistema financeiro. E esse alarme de incêndio é o Bitcoin, seria o preço do Bitcoin. Então o Balaji, ele usou alguns exemplos históricos de hiperinflação e fez uma aposta maluca com um cara randômico no Twitter de que basicamente o dólar vai inflacionar nos próximos 3 meses e que o Bitcoin vai valer $1 milhão até junho, 90 dias. Então, é uma soma de fatores, né? Para ele, a inflação vai subir muito e o Bitcoin também vai subir junto com isso. E aí vai vai dar procurar o Bitcoin no como que ele porto seguro. achou que quanto é? $1 milhão. $1 milhão. $1 milhão. Agora não são 90 dias, agora são o quê? 88? 88. Mas já subiu desde que ele falou? Subiu. Tá subindo. Pois é. Tá Tem que subir mais rápido. Só Vai que ter tem que subir quase 40 vezes, pô. Esse aqui é o ponto. Né? E ele apostou $1 milhão nisso. Tudo bem, o cara é bilionário, né? Mas imagina se Então chegar a pesa 200 pouco no orçamento dele. milhões de dólares. Já é $1 milhão. 200 mil reais, né? 200 mil dólares? É. Sim, já é $1 milhão. Exatamente. Mas esse é um ponto interessante, porque eu pensei, cara, porque tá falando do dólar, né? Se o dólar hiperinflacionar, o que será das outras moedas? Pô? A gente vai na merda, né? É verdade. O mundo é um negócio que a gente não consegue conceber, porque, por exemplo, se você cria muito real, não tem demanda por real no mundo. Quem gosta de real é o brasileiro, que é obrigado a usar, o argentino, o pessoal da América do Sul, que tem moedas piores ainda. Agora, o dólar é aquela moeda que todo mundo demanda, então eles têm muito mais espaço para criar dólares. Então eu acho que ele sabe que ele vai perder essa aposta. Pelo menos é o que eu enxergo, né? Agora ele chamou a atenção pro Bitcoin de fato. É isso aí, eu acho que de repente é um custo de marketing que ele Exato. correu ali, porque assim, sentido não faz, assim, muito, assim, eu acho que quem tá em cripto até acha que Bitcoin vai valer $1 milhão eventualmente. Um dia. né? Um dia, ninguém tá prevendo isso para 90 dias, mas o que é curioso é que o Balaji realmente é um cara credível, assim. Eu não sei Ele é um cara que tem credibilidade. 100%, assim, e eu não sei se de repente depois, quando passou os 90, ele vai chegar e falar assim, ó, Pegadinha do malandro. Falando assim, olha, na verdade o que eu queria mostrar era isso aqui e tal, não sei o quê, não era aposta, me custou $1 milhão, mas o que eu queria fazer, o meu ponto é esse. Eu não sei, mas assim, realmente é uma coisa que E ele é meio muito maluca. rico. Ele é muito rico. Muito Ele rico. é, já tá, tem bastante. É porque é legal dizer pra galera que o cara que apostou com ele não tem $1 milhão, nem Ele, tem, botou, ele não tem ele nem- botou um Bitcoin, que é porque 26 uma mil dólares. pessoa né? deu, não foi isso? Talvez, não vi esse detalhe, talvez. Pelo que eu vi no Twitter, é que eu não vi como é que evoluiu, mas o cara não tinha, alguém falou, ó, eu te empresto um Provavelmente. Bitcoin, Provavelmente. porque se chegar lá você dá $1 milhão. Era Genial. mais ou menos isso no final. Mas o que Genial. chamou a aposta foi realmente, o que chamou a atenção foi realmente a narrativa dele de que, olha, isso pode acontecer. Ele colocou o gráfico do Bitcoin assim, o preço indo pra lua em 90 dias. Ele falou, e ele falou ainda, né? Façam tweets e os 1.000 melhores vão ganhar $1.000 cada um para divulgar o porquê que isso pode acontecer. Então, de é fato, um marketing pesado que é um ele tá marketing fazendo. pesado que ele está fazendo para mostrar para as pessoas, olha, dessa vez essa monetização está acontecendo. A última vez que a gente teve isso em 2008, crise bancária com monetização, Bitcoin não existia ainda, ele foi criado, começou a funcionar em 2009. E 2020 a gente viu um pouco do que foi essa monetização, porque foi quando o Bitcoin caiu muito no começo da pandemia e depois disparou. Por coincidência ou não, a gente acabou de passar por um halving, né? Tem esse ponto também. E agora a gente está vendo novamente a ameaça de muita monetização enquanto a gente está chegando no halving. Então, um negócio que, em termos de narrativa, faz muito sentido no final. O Balaji, ele falou que é uma aposta de Simon Ehrlich, que eu também não conheci esse termo, fui pesquisar. Foi uma aposta famosa umas décadas atrás entre um cara de negócios e um biologista.
E o cara de biologia falava que ia ter um colapso populacional, tava nascendo gente muito rápido, e a gente ia ter uma crise de comida. Basicamente, commodities iam disparar. E aí, neomalthusiano. tipo isso. E aí o outro cara olhou e falou, impossível, vamos apostar então que o preço das commodities não vai disparar. Escolhe quaisquer 5 commodities. Ele fez uma cesta de commodities e perdeu a aposta. Mas era uma aposta que não era pro outro ganhar dinheiro, era pro outro desafiar uma ideia. Então o Balaji foi bem claro, e acho que essa campanha dos tweets também complementa isso, de que ele não ele vai ganhar uns pila ali, não vai mudar nada na vida dele, mas ele tá soando o alarme digital, porque ele tá vendo alguma coisa que ele acha que a maioria das pessoas ainda não viu, que nem no começo do corona, onde ele apostou a reputação dele nisso. E então não é para fazer grana, é para chamar atenção, né? E claro que soa ultrajante, mas eu acho curioso se você olhar aquele gráfico que mostra moedas que foram dominantes como reserva de valor ao longo do tempo, né? Os grandes impérios, e você olha ali, o dólar tem quase 100 anos aí de topo do trono global dentre as moedas. Em algum momento ele não vai mais ser. É provável que seja enquanto a gente está vivo. E com as coisas acontecendo cada vez mais rápido, cara, alguma hora vai acontecer, sabe? E quando acontecer vai ser rápido e vai ser difícil de entender o que está acontecendo até depois que for tarde demais. Então, o Balaji está apostando que é agora. Eu não tenho tanta convicção urgente quanto ele, mas eu respeito a... Uma coisa curiosa de falar, e de novo, assim, que isso não soe muito libertário, mas assim, é só um fato histórico, assim, é que é o seguinte, todas as moedas fiduciárias, 100% das moedas fiduciárias aqui falharam, todas. A questão é que elas não falham rápido. Bom, tem uns que falham muito rápido, mas de maneira geral, as dominantes, elas duram aí bastante tempo e mais tempo do que uma vida pode perceber. Então, muitas vezes, você tem algumas gerações dentro dessa história, aquela coisa. Mas, assim, geralmente, você tem... Ela chega até um limite, assim, e o processo inflacionário é o grande gatilho, né? Então, você vai lá atrás em Roma, é um negócio curioso, assim, você não tinha Banco Central, você não tinha essa história toda. O que o pessoal começava a fazer é que você tinha moeda de prata, aí o pessoal começava a derreter a prata e colocava um cobre. Então, com uma moeda você fazia 2. Isso é inflação, né? E até uma hora que isso chega num momento que você tem uma catálise ali, o negócio implode. Então, é o que o Gaúcho está falando aqui, assim, a gente não sabe quando, né, assim, eu acho que o dólar, vamos dizer assim, vira essa chave, mas é razoável pensar que, como as coisas vão, talvez isso ocorra dentro da nossa geração ainda. E principalmente porque eu acho que a gente... E aí esquece Bitcoin. Pensa Bitcoin como o melhor candidato dentro de um paradigma digital novo que surgiu, né? Mas hoje a gente tem tecnologia para justamente recriar coisas que a gente basicamente se fiou na natureza, né? Quando você pega o ouro, é uma coisa que a gente conseguiu descobrir que existia escassez suficiente e falou assim, não, legal, então a gente gosta de escassez, a nossa cabeça humana ela é muito ligada para a escassez, né? Isso vem coisa desde criança, quando você vê criancinha, não sei o que, me dá essa figurinha, não, essa aqui eu tenho. Assim, a gente é uma projeção um pouco, acho que talvez dessa ideia de que quando você tem menos vale mais, e a gente consegue recriar isso digitalmente, mas só que de formas superiores a que a gente viu até hoje. As pessoas não pensam, mas o ouro tem inflação. E a lógica da inflação do ouro, porque ele tem muito track record, ele é muito antigo, a gente consegue prever relativamente bem. Mas eu falo assim, tecnologia pode mudar esse jogo. Vai saber se em algum momento da história a gente tem... Agora você tem, por exemplo, Elon Musk, já há algum tempo ele fala que ele vai começar a minerar asteroide, assim, e aí vai triplicar, né, vamos dizer assim, o estoque de ouro na Terra e tal. Assim, não sei se dá para levar a sério isso, mas o Elon Musk é um cara que vem entregando o impossível. Então é um cara que no mínimo a gente tem que duvidar. Né? Quando ele falou que foguete é terra, muita gente duvidou. E tá lá, né? Não sei se é o ouro que ele vai resolver, mas é o tipo de coisa que eu digo o seguinte, a gente, como assim, entendendo os processos disruptivos tecnológicos, a gente tem que assumir que possivelmente tecnologia pode recriar coisas que estão na natureza. O Bitcoin é uma coisa que a gente entende hoje, e de novo, cripto quanto forma, Bitcoin quanto melhor candidato. Assim, é uma coisa que a gente consegue literalmente, matematicamente, testar, saber exatamente como é que funciona ou como é que a gente não consegue recriar dentro dessa lógica que ele funciona. E é bastante resiliente. Então, é uma alternativa, assim, e a gente vai ver como essa coisa dá. Mas só para fechar o Balaji, o que eu acho que ele fez aqui, eu concordo contigo, ele está apontando aqui, falando assim, olha só, esquece a aposta, olha isso aqui. Olha como é que fizeram para resolver esse problema, o nível de permissividade, assim. Não é o taxpayer pagando... Peraí, cara, você inventou dinheiro e tudo bem.
Isso você faz, você tira esse truque da cartola uma vez, duas, quantas vezes mais? Assim, olha isso aqui. Eu acho que é isso que o Balázs está falando. Olha ali. E tanto uma eventual crise bancária importante nos Estados Unidos, quanto o preço do Bitcoin tem um componente de profecia autorrealizável, né? Tipo, quanto mais pessoas tirarem dinheiro do banco, mais em risco eles estão. Quanto mais pessoas olharem o Bitcoin, mais ele vai subir. Então, a campanha do Balázs ajuda também, né? Uma vez eu tinha visto uma tese, e eu não vou lembrar agora o nome do camarada, mas a chamada, né, era: o Bitcoin vai causar uma hiperinflação. Eu falei, absurdo, né? Poxa, lendo aqui, o Bitcoin vai causar uma hiperinflação? Como que funciona isso? E o título estava meio que colocado como se a hiperinflação fosse ocorrer no Bitcoin. Eu falei, não dá para isso acontecer, porque a oferta de moeda é totalmente previsível. Mas eu fui lendo e não, a conclusão dele é que uma hora você teria uma corrida para o Bitcoin, e não só pessoas físicas, como também países fazendo isso, e que por isso, todo mundo querendo trocar as moedas fiduciárias por Bitcoin, o preço ia subir muito rápido e as pessoas iam perder a confiança nas outras moedas. Então, o Bitcoin provocaria uma hiperinflação no mundo por conta disso. E aí, entrando num ponto interessante, o papel dos países. Quando a Rússia ela foi sancionada pelos Estados Unidos após invadir a Ucrânia, fevereiro do ano passado, né, parece que faz muito tempo, não faz tanto tempo assim, acabamos de completar um ano do conflito, infelizmente parece que vai durar muito ainda, mas muita gente apontou aquele dia como o início do fim do dólar, falando assim, olha, Estados Unidos mostraram que o dólar é uma arma de guerra, tiraram recursos da Rússia, já tinham feito isso com outros países também, quando o Talibã voltou a dominar o Afeganistão, eles confiscaram, se não me engano, 7 bilhões de dólares. Aí o Talibã acusou os Estados Unidos de decadência. Acho até interessante, né? O Talibã acusando alguém de decadência. E o mais interessante é que o Talibã, retomando o Afeganistão, foi quebrando tudo que era símbolo ocidental. Mas quando achou o dólar, esse aqui a gente gosta desse símbolo. Isso a gente acredita, né? O Ocidente não presta, mas o dólar ainda serve pra gente. E agora, a gente está vendo a China, por exemplo, se preocupando mais por conta da temática de Taiwan com possíveis sanções. Aumentando reserva de ouro, a Rússia já tinha feito isso. Vocês não acham que está demorando ou já está acontecendo compras de países, assim, compras relevantes de Bitcoin? A gente só não sabe porque a China não divulga? Vocês acham que já tem algum país, assim, realmente com reservas grandes? Porque é tudo público, né? A gente vê as carteiras, só não sabe a quem pertence. Será que não tem uma super carteira da China, outra da Rússia, outra do Kim Jong-un? Hashtag It's Happening, será? Cara, eu acho que a gente ainda não está no momento da trajetória de adoção desse negócio todo em que nações e estados se sentem confortáveis em ter uma parte do que elas têm em cripto. A gente teve 2, 3 países corajosos agora nos últimos anos que adotaram políticas que têm a ver com Bitcoin, mas eu acho que a gente ainda está numa fase anterior de empresas se sentirem confortáveis em ter um pouquinho de cripto no balanço ou no caixa, que nem, sei lá, a Tesla fez, acho que o Twitter fez também. E, enfim, mas vamos chegar nesse momento, a gente vai chegar lá. Talvez a gente chegue mais rápido do que eu imagino, porque aconteça algum evento de hiperinflação desses, ou talvez não, mas o próprio Rei Dalio, que o Marcelo citou aqui mais cedo, e é um cara que eu sei que ele gosta e manja bastante sobre, ele também já falou isso, que a gente está num momento de evidente decadência do dólar e ou a gente vai ter uma nova ordem chinesa ou a gente... Isso agora são os pensadores mais da internet. Ou a gente vai ter um terceiro caminho mais neutro, uma moeda digital que vai ser a nova moeda reserva de valor. Então, o dólar já está numa situação de colocando o pezinho na cova, pelo menos na visão desses caras que enxergam décadas à frente. Então... em algum momento vai acontecer. Eu concordo muito com o que você disse, cara. A gente não chegou lá ainda, tá? Assim, é o que a gente falou, eu acho que não é o Salvador, não é o que a gente viu até aqui que sugere que países estão entrando em cripto, até porque eu acho que dificilmente um país, bom, se bem que, enfim, os governos ocultos do mundo podem... os caras devem ter umas carteiras. Bulgária. Exatamente. Coreia. Mas razoavelmente seria esperar que um país, se ele está fazendo o movimento dele, ele teria que fazer o disclosure para o público, né? E a gente não viu isso até aqui. O El Salvador é um caso curioso, que assim, eu não faço a menor ideia se vai ter sido bom para ele, assim, se ele sobrevive até chegar no longo prazo, que isso pode ser benéfico para ele. Mas assim, que isso foi um movimento fantástico de marketing, cara, inacreditável. Tem gente se mudando para El Salvador.
Assim, o turismo, ano passado, cresceu 95%. 95%. Assim, eu acho que tem muito poucas ações que você consiga fazer para um país dobrar o turismo dele de um ano para o outro. Assim. E aí, então, deu certo para eles. Mas, assim, eu não acho que a gente ainda chegou lá, porque o institucional, e essa... o que a gente vê hoje, assim, a gente estuda muito, né, os fenômenos do mercado para cripto, assim, adoção, aquela coisa toda lá na Hashdex, e a gente olha e fala assim, o próximo ciclo é onde provavelmente deve realmente entrar o dinheiro institucional, que é uma coisa que a gente ventilava, todo mundo ventilava se teria acontecido agora nesse último 2021, fez progresso, mas não foi realmente o mundo institucional. Os fundos de pensão não entraram pesado. Entraram na Celsius e na FTX, né? Você vê que coisa, né, cara? Assim, porque era o mundo que eles conheciam, que era equity. Aquela coisa, assim, aquela frase que a pessoa fala, não, deixa eu comprar o cara que está vendendo pá em vez de comprar ouro. Pode ser, é uma estratégia, assim, mas não necessariamente torna o ouro ruim. A corrida de ouro, para o cara que não faz a menor ideia do que está fazendo, realmente é ruim. Mas o ouro como ativo não necessariamente é uma coisa ruim. Mas, enfim. Então, assim, esse movimento deve preceder qualquer coisa que aconteça, eu acho que me parece, antes no âmbito de nações e corporações. Eu acho que os grandes investidores institucionais entram antes, na sequência você começa a ver, eu acho que tesouros de empresas, um pouco como você falou que o Tesla fez lá atrás, depois saiu, enfim. E aí, possivelmente, em algum momento, países vejam valor nesse movimento. Assim, eu torcia muito para que o Brasil tivesse essa proeminência assim, de realmente falar assim, olha, isso é um fenômeno que existe, a gente pode redear e botar 1% do que a gente tem. Mas isso aí é tão impopular, acho que criaria tantas narrativas que eu acho que nenhum político tem... Fora o Eduardo Paes, né, que fez esse anúncio, assim, eu acho que não tem político essa coragem toda, não. Mas nós não precisamos que o Brasil faça para que os brasileiros façam. Exatamente. Não, eu acho que nesse sentido o brasileiro até... talvez pela nossa história, assim, é um perfil mais tomador de risco. Assim, a gente só pede para que os brasileiros não fiquem operando esse negócio. Compra esse negócio e fica investindo, cara. Tomador de risco não é uma boa definição. Acho que a gente porra louca mesmo, que só quer ganhar o negócio. Não, mas, ó, você sabe... Eles tentam. Vamos ver se eu vou dar sorte agora. Não, mas olha só, uma coisa curiosa, só para você sobre o Brasil, o que aconteceu agora. A palavra que eu usaria seria mais pejorativa. Não vou falar. Não, eu vou te falar o seguinte, eu acho que tem um fator histórico. Olha um dado curioso, assim, da história do Silicon Valley Bank, tá? A Hashdex é uma empresa investida por uma série de fundos de capital de risco. Tinha dinheiro na SVB? Assim, não. E é uma coisa muito curiosa, tá? Muito curiosa. Assim, a gente não tinha... No caso do Silvergate, no caso do Signature, a gente tinha literalmente foi gestão de risco. Nosso risk manager falou, tira o dinheiro desse cara. Assim, existiu... No caso do SVB, que no fundo, para quem conhece investimento de venture capital, tá? Não é que era o banco, você não pensava em outro banco. Assim, era um pacote. Você está abrindo uma empresa, você vai tomar investimento, você abre uma conta no SVB, no Silicon Valley Bank, e era isso. Era o padrão. Tá? A gente não teve conta no SVB porque eles não nos aceitaram. Isso é curioso, assim. A gente, em 2018, ia fazer uma empresa regulada de cripto, aquela coisa toda, e o SBB falou assim, não, cara, vocês estão mexendo com cripto. Eu falei, você é o Silicon Valley Bank, meu amigo. Você que faz a inovação, você vai falar que a gente quer fazer um business dentro do mundo regulado. Assim, né? Tipo assim, poxa, você não vai ser... Não podemos. Então. E a gente nunca teve por causa disso. Não foi porque, não, a gente viu... Ninguém viu o que aconteceria. Mas, assim, o que eu ia falar é o seguinte, a história que eu te falo é o seguinte, então a gente tem investido por uma série de fundos, né? Então a gente participa de vários grupos, né? Então de fundos que são nossos investidores, né? Então a gente está no grupo do WhatsApp de um, do outro, aquela coisa toda. E aí, na história do Silicon Valley Bank, há 2 semanas atrás, começou o rumor forte na quarta-feira, tá certo? E aí, quarta-feira, começou um grupo, vem cá, vocês viram isso, vocês viram aquilo, tal, não sei o quê, o pessoal começou a tirar o dinheiro. Na quinta-feira, os fundos de VCs, a maioria dos fundos de VCs falaram, gente... tira o dinheiro, olha isso, tal, não sei o quê, ou alguns deles, né, falaram tal, não sei o quê. Eu sei o seguinte, na quinta-feira, a maioria esmagadora de todas as empresas brasileiras já estavam resolvidos. Na sexta-feira, que já estava travado, tá? O meu sócio, né, o cofundador da Hashdex, o Bruno, ele fez o mestrado dele em Stanford, né? E aí a turma lá, o WhatsApp lá, a turma lá no Stanford, falou assim, na sexta de manhã, pô, gente, vocês estão vendo esse negócio aí? Será que é sério? Bicho, já não sai mais dinheiro. Então, eu digo assim, o brasileiro já viveu essas coisas, cara. A gente não brinca com essa história. Na quarta-feira já tinha resolvido esse negócio, entendeu? Assim, na quinta-feira, quem sobrou... Mas, assim, o gringo não viu, ele não tem essa referência. Então, eu acho que o brasileiro... Assim, que eu digo que assim, aqui tá sempre dando merda, né? Então, a gente tá sempre meio que... Opa, o que tem que fazer agora? Pois é, então eu acho que a gente tem características, a gente tem histórico e características, mas ainda assim a gente tem que
ser tomador de risco para poder criar resultado nesse país. Fazer empresa no Brasil sempre foi uma coisa historicamente muito mais difícil do que em outros lugares. Então, a gente tem essa característica. A gente tem um povo empreendedor, aquela coisa toda, mas eu concordo contigo que a gente gosta do jogo. E nesse caso, é um caso que vale a pena a gente usar esse nosso perfil de tomador de risco para você tomar a decisão, mas ficar, cara, não opera. Você tende a dar, que nem aquele cara que você falou ali, que deu 3 tempo e ganhar pela metade. E ganhar pela metade, exatamente. Não faça isso. Assim, pega um pouquinho, investe e fica a longo prazo nessa história. Bom, saindo um pouco do tema do Bitcoin, pensando já nas altcoins, com a IA escancarando a porta aqui em 2023, né? Não se falava disso em 2022 praticamente, só nos círculos realmente do pessoal que entendia, mas em 2023 com o ChatGPT chegando a 100 milhões de usuários num tempo recorde, só se fala agora em IA. E aí o mercado cripto tem aquela característica, como é relativamente fácil criar uma altcoin, você vai copia uma outra lá e bota para funcionar, só muda o nome, tá surgindo um monte de criptomoedas, né? Com IA alguma coisa no nome, né? Shiba Inu IA, por exemplo. Você vai pra Lua, né? O que vocês acham? Tem algum projeto realmente de cripto relacionado com IA que chama a atenção? Porque, por exemplo, na Hashdex vocês têm lá o Hash 11, que acompanha um índice criado por vocês em parceria com a Nasdaq. Mas vocês veem alguma moeda com potencial para entrar nesse índice relacionado a IA? Ou alguma que está lá tem uma relação? Olha, bom, primeiro no índice a gente não escolhe nada, ele é uma metodologia, é ela que decide, o mercado que decide o que entra lá, basicamente por relevância, né? Então, aí você tem uma série relevância que você diz seria o valor de mercado? Valor de mercado, você tem basicamente relação, né, do tamanho desse valor de mercado em relação ao mercado como um todo, você tem uma série de critérios assim que é o que eu digo, não é uma gestão ativa nesse caso. O índice, ele basicamente cria o que a gente chama de beta do mercado, ele te dá o movimento do mercado como um todo, independente do que ele seja. Agora, na minha opinião pessoal, eu acho que isso tudo, nesse momento, é hype. O que não quer dizer que para frente não vai ser. Assim, eu falo muito, assim, isso foi uma coisa que eu tenho essa passagem lá com... a gente é uma investidora de SoftBank, né? E aí lá atrás eu conversava com o Marcelo Clauri. Que... Pô, achei que você ia falar o Masa. A gente conversava com o Masa lá. Né? Não, mas é isso que eu vou te falar. Então eu conversava com o Marcelo Clauri, falando assim, ô Marcelo, falou de cripto, aquela coisa toda, que vamos levar para o Masa. Ele falou, não, o Masa é o seguinte... Vamos até marcar. E até essa reunião acabou não acontecendo. Ele falou, você pode ir semana que vem para Tóquio e tal? Enfim, eu falei, pô, posso. Aí eu mandei um e-mail. Ele falou, não, calma, espera, a hora não é boa. Tal, vamos... Mas a história, a conversa... Tá envolvido com um negócio chamado WeWork, tá meio mal. O Masa é no coin, né, pessoal? A história... Não, ele chegou a ter e vendeu com prejuízo. Assim, enfim, uma história triste para ele, porque era só ele ter mantido. Um pouco que nem a minha história lá dos primeiros. Era só ter mantido, tava tudo bem. Mas ele falava o seguinte, ele falava... Ele falou, Marcelo, o Masa é complicado. Você vai lá falar com ele, mas vai ser complicado porque ele é só um cara de AI. Ele é um cara de AI, é o futuro, AI é o futuro. Caramba. E aí eu me lembro, e aí o motivo que ele falou, você pode ir pra Tóquio semana que vem? Eu falei assim, Marcelo, você acha que AI vai falar dinheiro, cara? AI vai falar cripto, cara. Assim, vai trocar valor em cripto. E a gente não tá falando de basicamente valor monetário necessariamente, é valor no sentido amplo da história, assim. Aí ele ouviu aquele troço e falou, tá bom, vamos marcar então esse papo. Mas essa que é a história. Então, eu acho que AI pra frente, assim, vai ter uma ligação com o cripto muito intrínseca. Mas vai falar Bitcoin ou vai criar uma moeda melhor que o Bitcoin? Então, essa é a história do Bitcoin como um todo, né? Porque eu acho que... eu não lembro, você é um cara mais maxi ou você é um cara menos maxi? Hoje em dia você é um cara... Agora você tem que usar a percepção que você criou nessa última meia hora. Porque a gente fala que tem os Bitcoin maximalistas, né? Que tem gente que fala assim, só existe Bitcoin mais nada. Tem gente que fala assim, não, isso é uma besteira. Enfim, e aí por isso que eu perguntei se ele era um cara, se ele era um maxi. Acho que sim. Na minha cabeça, assim... você tem argumento para os dois, mas eu tendo a achar que você tem projetos, tá, que vão se beneficiar muito de controlar a política monetária assim, de uma maneira nativa deles. Né? Acho que dificilmente um Ethereum conseguiria ter evoluído ou ter ido para um caminho de Proof of Stake a discutir se é bom ou ruim a longo prazo, tá? Se ele realmente estivesse ligado a rede do Bitcoin. Então, ele ter tido a moeda dele própria, controlar a política monetária dele, era uma coisa muito importante. Do ponto de vista de investimento, isso eu falo muito, eu falo assim, it doesn't matter, não interessa. Não interessa o que eu acho, não interessa o que você acha, porque quando você compra o mercado como um todo, o mercado vai se corrigir. Se você tiver errado e o maximalismo
realmente ascender, tá ótimo. Você vai, ao invés do negócio te dar 1000 vezes, ele vai te dar 870 vezes. Mas agora, se o contrário é verdade, eu não acho que é 0 ou 1, tá? Assim, é 0 contra 870 vezes. Então, assim, meu ponto é que, nesse sentido, eu tendo a achar que você tem casos em que moedas vão fazer sentido, provavelmente a maioria não vai, né? Como a maioria dos projetos criptos não vão fazer já não fazem o menor sentido, né? E assim, mas você vai ter alguns poucos exemplos que são aqueles que florescem e, obviamente, mudam a história da humanidade. AI vai alguma hora, na minha opinião, não vi isso ainda, não conheço nenhum projeto que eu falo assim, pô, esse projeto é o máximo, esse negócio muda tudo, em que você tem essa ligação de uma blockchain que a gente conheça com AI que realmente justifique esse par aí, cripto com AI. Mas acho que é bem razoável que nas próximas décadas a gente vai ver alguma coisa indo nesse caminho. Mas tá dando clique, hein? Fala pra você, se para aí, cripto e AI. Só se fala disso. Mas agora é cripto e AI, mas lembra que era só cripto. Lembra da história da Kodak? Sim. Pô, conta a história da Kodak. Isso você só botava o nome cripto, o negócio subia, bum, explodia. Mas é aquela história, a gente adora comprar uma besteira, comprar uma loucura. A narrativa do momento vende muito sempre. Eu acho que a moeda que mais subiu nos dias que lançaram, que teve a febre do chat GPT, ele chamava-se Cripto GPT. E não tinha nada, era só um nome que pegava carona no banco do passageiro do hype, né? Subiu quanto? Putz, nem sei, mas Vamos uma lançar barbaridade. Cripto GPT e nu. Então, a escadinha vai ficando pior, né? Mas então isso ilustra que o mercado, o tipo de participante do mercado que especula nessas narrativas mais efêmeras, assim, e que faz esses movimentos, fica muito na superfície. Tem projetos legais de AI que envolvem AI e cripto? Pô, tem vários. Poderia citar vários aqui. Vou citar 2 rapidamente só para abrir a porta de curiosidade para o pessoal, mas já adianto. Os que mais sobem não são os mais legais, são os mais meméticos. Então, 2 legais. Boto é um artista de arte generativa que acho que todo dia ou toda semana ele produz um quadro que vira um NFT, um trabalho digital que vira um NFT, e o dinheiro fica ali na comunidade, é reinvestido e tipo, isso é operado autonomamente, e na hora de gerar as imagens ele meio que vai misturando inputs que são dados pela própria comunidade. Então é aí que ele usa inteligência artificial. É uma entidade autônoma na blockchain da Ethereum, basicamente. E outro projeto que é legal, esse tem token, o Boto também tem token, é o Numerai, que é um fundo de investimento que pega os dados proprietários sobre os quais eles criam os modelos deles, é um fundo 100% quantitativo, eles pegam esses dados e abrem esses dados para um público de cientistas de dados, só que eles abrem usando uma mágica criptográfica lá que não expõe os dados, porque esses dados são sensíveis, são caros, né? E aí o pessoal desenvolve modelos melhores em cima desses dados e o fundo opera com o input desse grupo de cientistas ao redor do mundo, assim. Tá pegando diferentes modelos para ver qual é o melhor, uma seleção natural de modelos? Exatamente. É um monte de dataset que você recebe, você crowdsource esses datasets e basicamente, em tese, constrói um modelo superior a que se você estiver trabalhando sozinho ou, enfim, com uma equipe menor, né? Novamente, voltamos ao ponto, boladinha, do quê? O que o Hayek dizia? Não sei. Conhecimento está disperso pela sociedade. Então, é melhor abrir o seu modelo para todo mundo poder dar palpite, e aí você vai testando todos na seleção natural, né? O darwinismo leva um modelo a ser superior aos outros. Mas o ponto é, isso a gente vai precisar de tempo para ver, entendeu? Sim. Então, assim, não justifica qualquer coisa aí com cripto explodir? Não, né? Então, esse que é meu ponto, assim, mas que essa coisa vai uma hora se encontrar e caminhar junto, e aí você tem 2 exemplos de coisas que são promissoras. Isso me parece razoável. Se hoje a gente fala assim, cara, pode investir naquele ali, ou se é AI e cripto, pode investir que vai dar certo. Pô, isso é uma besteira. E no top 10 não tem nenhuma moeda de AI ainda. Nenhuma. Bom, agora, já entrando por uma parte de investimento, chegando ao final do podcast. Na visão de vocês, né, tendo em vista a subida do Bitcoin, tudo, para quem está agora descobrindo esse mundo, né, ou já estava nesse mundo, mas tinha perdido um pouco o entusiasmo, porque é complicado ficar comprando com preços em queda, embora seja o melhor momento para isso. Muita gente comprou lá atrás, provavelmente perto de uma máxima de mercado, que é quando o negócio fica mais popular, encarteirou, está segurando e agora está vendo subir e está pensando, caramba, já subiu 70%. Será que é melhor comprar? Eu espero. Para comprar, qual seria uma boa forma? E aí já pode vender o teu peixe aí, Marcelo, né? Porque tem um ETF de cripto, vários ali na Hashdex, então eu queria um pouco da opinião de vocês sobre isso.
A gente tem eu acho que uma visão, e já te passo aí, assim, eu não concorro com o Gaúcho minimamente, acho que a gente somos grandes criadores, eu acho, de infraestrutura desse mercado, assim, literalmente fundando essa história, mas a gente tem uma visão, acho que muito clara, desde o começo da Hashdex, que segue, eu acho que vai seguir para sempre, apesar da gente ir criando cada vez mais produtos e mais alternativas, mas que basicamente a gente entendia que esse mercado, que é tão nascente, precisava começar ele do começo. E o começo dele para a gente era criar o que a gente chama do beta do mercado. Então, basicamente é o seguinte, como é que você cria o Ibovespa desse mercado, o S&P 500 desse mercado? E isso não tinha. A coisa mais próxima do beta do mercado era o próprio Bitcoin. Mas a gente olhava e falava o seguinte, não só a gente não achava provável que necessariamente seria para o resto da vida o Bitcoin e o beta do mercado, como já não era, quando pintou o Ethereum e essa coisa começou a olhar. Daqueles ciclos que a gente falou, no primeiro ciclo, a dominância do Bitcoin era de 100%, ou tendia a 100%. No segundo já era de 92%. Hoje já é de 60%. E aí vai caindo. Tem caído pelos próximos, assim, sugestionadamente, vai caindo pelos próximos tempos. Então, a gente não precisa saber quem são os ganhadores dessa corrida. Você só quer estar investido nos ganhadores dessa corrida. Então, essa é a lógica de índice. Eu acho que o Warren Buffett fez um bom trabalho ao longo das décadas explicando que ele falou o seguinte, olha, você não precisa confiar em mim. Não quer confiar em mim, confia no S&P 500, que essa é uma ótima forma de investir. O meu dinheiro, quando eu morrer, vai ficar em S&P 500, não vai ficar nem em Berkshire, aquela coisa toda. Então a gente criou isso e o Hash 11, que é o produto que se investe, é justamente você investir no Ibovespa das criptos. Então, essa é o Nasdaq Crypto Índice, o Index, que é a forma investível desse índice de cripto. Mas a partir daí a gente deu várias opções, deu vários sabores, né? A gente falou assim, olha, o movimento que a gente foi na sequência foi falar o seguinte, poxa, mas o que mais tem nesse mercado? E a gente começou a olhar as subindústrias, né? Então, cripto como todo, você tem esse beta. Mas quais são os sub-betas que tem ali? Então, a gente começou a ver, cara, DeFi é uma subindústria que é super promissora, que deve chegar lá. Pô, legal, mas você vai investir em qual projeto? Você vai investir em lending? Você vai investir em DEX? Cara, pega DeFi como todo. Então, a gente começou a descrever isso e transformou num produto que é o DeFi 11. Fiz a mesma coisa para o mundo do Web3, então você tem o Web3 11. Fizemos a mesma coisa para o mundo da cultura digital, o metaverso, tem o Meta 11. Então, a gente criou esses produtos que estão disponíveis na Bolsa para dar justamente os sabores aí diversos para os investidores. A gente sempre fala que a grande maioria do seu dinheiro cripto, na nossa opinião, tinha que estar em Hash 11 e o resto, você, de acordo, se você tiver conhecimento para isso, estiver estudando, tiver uma opinião sobre isso, aí você tem a alternativa de fazer uma fezinha. A gente hoje tem, só para acabar, a gente tem 3 estratégias ativas, né, que é uma coisa que a gente estudou 3 anos para fazer. A gente não queria começar por ali. A gente falava o seguinte, cara, vamos começar pelo começo do mercado, mas à medida que a gente achar que a gente tem realmente um diferencial, a gente coloca no mercado. Então, a gente tem hoje 3 estratégias. Uma de momento, que é tão simples quanto modelos matemáticos. A gente fala o seguinte, investe no que está subindo. É tão simples quanto isso. Cripto tem uma coisa muito de psicologia, então, muitas vezes, assim, a gente obviamente garante que a gente não vai estar investido em nada que não seja legal, aquela coisa toda, mas fala assim, olha, você tem essa tese, você pode não gostar do ativo, mas o ativo está performando e essa coisa se auto-rebalanceiam. A gente tem o que a gente chama de selection, que é justamente você faz esse mix. Então, quantos Hash 11 tem que ter? Quantos de Web3 11 tem que ter? Quantos de DeFi 11? Então, a gente faz essa gestão e só cobra performance em cima do que a gente der mais do que Hash 11. Isso que é muito legal. E tem um long bias que a gente chama, que é basicamente um fundo que pode investir de menos 20% até 100% do próprio Hash 11. Então, ele tenta te alocar, por exemplo, preceitos matemáticos, modelos matemáticos, assim. Os 3 não são gestão discricionária, são quantitativos. Exatamente. Nesse caso, o selection tem um lado mais discricionário, mas os outros 2 é basicamente quantitativo. E essas são as teses hoje que a gente está mais confortável em relação ao mercado, mas ainda assim tese ativa, e você sabe bem disso, esse é o seu mundo. É um negócio que você precisa de tempo para você justamente deixá-lo florescer e conseguir falar assim, isso aqui é legal mesmo, né? Mas, enfim, esses produtos todos estão disponíveis lá em Itaú, XP, quer dizer, BTG, você consegue comprar eles por ali. Mas essa é um pouco a nossa estratégia. Ficou na dúvida? Vai no Hash 11, compra um pouquinho, fica long, que eu acho que o case é forte, você tem uma chance danada assim, desse negócio dar certo ao longo dos anos. Bom, olhando aqui, só antes de passar para você, Felipe, eu fui entrar para ver a carteira do Hash 11 hoje. Então, tem 10 criptomoedas lá dentro, mas o Bitcoin é quase 70% e o Ether é quase... Isso. 28%. Então tá somando aqui as duas, dá um pouco mais de 96%
alocada em Bitcoin e Ether, que são os dois principais projetos que a gente tem no mercado hoje. E o restante tá uma série de outras moedas. Né? É exatamente isso, e essa coisa vai variando, né, automaticamente de tamanho, de vez em quando o Bitcoin, até pouco tempo atrás o Bitcoin era 50 e poucos %, aí vai subindo. Mas eu sei que uma vez eu tive no Banco Suíço, o Pictet, lá na Suíça, falando com o CIO lá, eu fui lá em 2018, e aí voltei lá ano passado para falar com ele, e aí na primeira reunião ele falou assim, mas esse teu índice aí, Marcelo, não serve para nada, isso é só de Bitcoin, né, cara? Pô, eu falei, ué, cara, mas você consegue garantir que é assim pro resto da vida? Ele, mas isso aí... Aí tudo bem. Aí eu voltei lá agora, no ano passado. Aí ele falou assim, mas seu índice aí é só Bitcoin e Ethereum, cara. Pô, aí eu virei pro cara, porque é uma reunião em francês, né? Eu falo francês. Eu falei, touché. Falei, tá aí. Genial. Então foi isso. Cara, eu aprendi muito contigo, eu acho, assistindo a trajetória da Hashdex nos últimos anos. Eu tinha uma crítica alinhada um pouco com como é que é o nome do amigo aí? O CIO aí do banco. O CIO do Pictet. E de que, tipo, um índice não era o produto para mim. Sempre tive um pouco essa ideia de que tem essa discussão no Bitcoin, né? É muito difícil tu sobreperformar o Bitcoin. Até quem faz investimento de risco em empresa, em startup, é muito difícil bater o Bitcoin. Então, só que o Marcelão é um cara que tem visão de negócio, né? Que pensa grande. Eu fui entendendo que o produto, querendo ou não, é um produto que é muito mais adequado para muitas pessoas, muitos perfis de pessoas que, por mais que eu não vá usar, um exemplo prático. Eu não tenho nada da Hashdex, a minha namorada tem Hash 11. Pô, obrigado, então, agradece a ela, cara. Fala que tamo junto. Se fosse eu, talvez nem teria o Hash 11, teria o ETF de Bitcoin, que eu acho que se adequaria mais a mim. Então, vale a pena conhecer os produtos. Eu nem conhecia esses de gestão ativa. Sobre se é hora de comprar Bitcoin ou não, tem uma frase que eu gosto de repetir, que é: a resposta para isso não está nos preços, está no teu coração. Então, se você ainda não comprou, bicho, e o negócio ficou em liquidação por 6 meses, você viu o Perini todo dia no story comprando religiosamente como um monge budista, o que você vai precisar para comprar? Tá no Jornal Nacional de novo? E recebendo direct assim, seu burro, vai a zero. Então, pensa no longo prazo, não faz nada com pressa, dimensiona as coisas no tamanho que elas têm que ter dentro da tua posição e a hora ainda tá boa, vai ficar caro em algum momento. Eu gostei. A gente fez questão de chamar 2 pessoas aqui do mercado. Não é que tem visões opostas, mas o Felipe, por exemplo, como um cara que é hard user desse mercado, um dos caras que mais entendem disso e mergulha realmente a fundo, ele faz a custódia das próprias moedas. Então tem aquela frase famosa, né? Not your keys, not your coins. Só que eu tenho amigos, por exemplo, que se o cara chega pra mim e fala, pô, Perini, eu vejo você comprando, você faz sua custódia, você tem sua carteira, né, sua wallet, eu quero fazer igual. Eu falo, cara, compra um ETF. Porque era aquele cara que perdia a senha do e-mail, né, ou a chave do cadeado na academia militar, a cada semana, pô. Eu falo, cara, você vai fazer sua própria custódia? Compra o ETF, porque tá lá. Porque se você faz a própria custódia, isso pode ser muito bom, você vira o seu próprio banco, mas pode ser muito ruim, porque você pode perder as palavras de acesso ao seu saldo, e se você perde aquilo sendo a sua custódia mesmo, não tem quem recupere. Não tem como mandar um e-mail para a Microsoft para recuperar a senha do teu e-mail do Hotmail, ou para o Google para recuperar o Gmail. Isso não acontece. Então, se você compra cripto via um ETF, você vai ter a senha da corretora, vai estar lá, é muito mais tranquilo. Se você quer fazer sua própria custódia, é uma etapa a mais. Eu acho que essa etapa, na minha opinião, para mim, né, uma pessoa de 34 anos e que gosta desse mercado, vale muito a pena. Mas se a minha avó chega após esse episódio e fala, Bruno, aquele dinheiro que eu tenho em renda fixa e fundo imobiliário, eu quero botar 1% em Bitcoin. Eu vou falar, vó, compre então um ETF. Tá? Mas correção, hein? Olha aqui. Not your key, not your coins, não é verdade para ETF. Your keys are your coins em ETF. Olha só, pensa só. Saca? Pega a visão aqui. Lá vem. Pega a visão aqui. Assim, agora que eles vão brigar no final do podcast. Não, que isso. Eu chamo meu amigo, pô. Que eu vou brigar com ele. Não, mas olha só. A gente é um gestor de recurso regulado, tá? E, na verdade, quando você investe com a gente, assim, your keys are your coins. O que você basicamente está fazendo é o seguinte, você me contratou para tocar as suas keys, profissionalmente, tá? Se dá batendo madeira aqui, qualquer coisa com a hashtag, em qualquer momento da história, tá? Assim, literalmente você vai lá e pega os seus ativos e vai embora. É tão simples quanto isso. O que é muito diferente quando você tem, assim, e de novo, as exchanges, a gente usa exchanges, eles são nossos amigos, assim, mas o que eu digo, é um modelo diferente, em que basicamente as chaves, e muitas vezes, estão no próprio balanço E, de novo, não estou falando mal porque você tem bolsas que fazem trabalhos fantásticos aqui, você tem o mercado Bitcoin aqui que faz um trabalho fantástico, tem Coinbase, tem um monte de gente que faz um ótimo trabalho.
Assim, mas a verdade é que isso tá no balanço deles e essa não está no nosso balanço, não tem nada com a gente. Então, your keys are your coins. Só que você realmente contratou alguém para fazer profissionalmente a gestão da tua custódia, que é um negócio complicado. E não é só a gestão, você tem um negócio com seguro, você tem um monte de coisa. E eu acho que poxa, vale a pena para muita gente. Eu costumo dizer assim, que a gestão das suas próprias chaves, que é um negócio legal, é uma coisa que te dá a possibilidade de fazer, eu vou te fazer o seguinte, isso faz sentido para quem vai usar. Então, cara, você quer fazer o seu stake, pô, você tem que ter essa chave, você tem que fazer esse negócio. Quando você vai usar cripto, isso faz sentido. Ou então, se você tem uma tese hecatômica, uma tese de guerra mundial, não sei se você quer realmente ter ótimo. Mas se não, assim, do mesmo jeito que você não guarda dinheiro em casa, no colchão, cara, assim, eu acho que você vai estar melhor confiando, basicamente, trabalhando com um gestor de recursos que você confia, né? Que tem práticas claras, que você consegue entender e que, enfim... Não, eu entendi o seu ponto, né? Porque vamos lembrar que em fundo de investimento, o patrimônio do cotista está separado da gestora. Até no mercado tradicional isso acontece. Então, o que o Marcelo colocou aqui, por exemplo, a FTX quebrou. Você tinha as criptomoedas lá, meu filho, você perdeu. Agora, talvez você recupere alguma coisa que tem aqueles fundos abutres que falam, para cada dólar que você tinha lá, eu te pago 40 centavos de dólar e meio que parece que está subindo. Então, o pessoal vai recuperar alguma coisa que a FTX tinha um monte de empresa investida, vai ter algum valor ali na massa falida da empresa. Agora, não é a mesma coisa de investir no ETF cripto. Lá realmente fica segmentado. Mas é que o cara que é coiner mesmo, né? Não, o cara raiz vai querer fazer ele vai querer a custódia dele. Então, são duas maneiras de se expor a esse mercado diferentes e há benefícios, né? Vantagens e desvantagens de cada uma delas. Você tem que escolher aquela que é melhor para você. E aí eu lembro novamente, para quem quiser aprender mais desse mercado, vou pedir até para o Felipe falar um pouco do que tem lá no VR Cripto. A turma 4 do VR Cripto vai abrir no dia 10 de abril. Mas antes disso, vai ter uma semana de conteúdos gratuitos muito bons, tá? Feitos pelo Felipe, vão ser lá no Você Mais Rico. E aí, Felipe, que dia que começa? O que vai ter lá? Cara, esse curso gratuito chama Ascensão das Criptomoedas e vai ser na primeira semana de abril. Então começa no dia 3 de abril. São 4 aulas que são muito legais, explicam o que está acontecendo com o Bitcoin, por que ele está subindo e se ele pode continuar subindo ou não. E ao final dessa semana, além de você ter aprendido muita coisa, eu mostro formas de renda passiva e outras coisas bem legais em cripto. Você vai ter a chance de se inscrever na primeira turma do ano agora do Viver de Renda Cripto, que é um treinamento completaço, que eu pego na sua mão e te levo do básico até o avançado, com tudo que você precisa saber para complementar a sua renda, proteger seu patrimônio e multiplicar ele usando cripto. Então, todas as palavras que você já ouviu aí, staking, airdrops, DeFi e essas coisas que às vezes parecem complicadas, eu ensino de um jeito simples, começando pelo mais básico, que é como comprar, onde comprar, que hora comprar, como guardar e por aí vai. Então, os links vão estar aqui na bio, só procura aí que vale a pena. Se inscreva, pessoal, vai valer muito a pena. E até vou fechar aqui o podcast com uma história que eu aprendi contigo. Na última vez que a gente fez essa semana de lançamento do VR Cripto, você estava contando a história do Hugo Stines, que eu nunca tinha ouvido. Já viu essa história? Não. É muito bacana. O Hugo Stines era um cara muito rico na Alemanha, na época da República de Weimar, pós Primeira Guerra Mundial. E o Hugo Stines, ele meio que viu que o Balázs tá vendo agora. Exatamente. Ele falou, cara, o marco vai passar por uma hiperinflação, e passou de fato, né? Você tinha uma cotação de $1 igual a 4 marcos antes da guerra, e depois, rapidamente, de 22 para 23, estava $1, sei lá, uns 100 marcos, e de repente foi para bilhão. Né? Eles chegaram a criar uma nota, era de 100 trilhões ou 100 bilhões? Agora eu não lembro, mas era uma nota de um valor assim, bizarro, absurdo. E o Hugo Stines, ele viu que isso ia acontecer antes de acontecer. Ele falou, cara, isso vai acontecer. O que ele fez? Ele pegou dinheiro emprestado em marcos, que em breve não valeriam mais nada, e com esse dinheiro emprestado, enquanto tinha valor, comprou muito ouro. E o que aconteceu foi que o marco só desceu e o ouro em marco foi lá para cima, pô. Então ele ampliou muito a riqueza. Primeiro ele se protegeu da crise e depois ele ampliou muito a riqueza. Quando o Felipe contou essa história, eu falei, cara, eu nunca tinha ouvido falar disso. Aí quando veio a aposta do Balázs, eu pensei, tá fazendo a mesma coisa do Gustines. Inclusive ele usou um gráfico no Twitter que você tinha me mostrado antes. Que é dessa mesma época, né? Então pode ser que isso esteja acontecendo agora? Não sei. É para pegar emprestado Não. em dólar para Não comprar façam Bitcoin? isso. Não faça isso, não se alavanque, porque você pode estar certo na hora errada. E nem Igual venda aconteceu, a sua por casa. exemplo, com o Marcelo. E eu acho que vai acontecer com o Balázs também. Eu acho que ele está certo. Um dia o Bitcoin
como ele sobe de preço ao longo do tempo, enquanto o dólar sofre com inflação, ele vai chegar a $1 milhão desde que ele continue existindo. Agora, não acho que vai ser em 90 dias, mas mesmo assim, em 90 dias pode valorizar muito, tá, gente? Inclusive por conta do que vem por aí, em termos do Bitcoin, o halving, e do que está acontecendo com a economia global no final, porque, na minha visão, quando vem uma crise e o pessoal apela para o governo como um grande seguro capaz de garantir a todos, o governo ou ele vai ter que aumentar imposto, que é muito impopular, ou vai ter que emitir mais dívida, e governos estão extremamente endividados. Estados Unidos, por exemplo, deve mais de 100% do PIB. Para cada dólar que o americano gera de riqueza, tem $1,20 de dívida já existente. Então, o caminho natural é terminar na monetização enquanto esse truque funciona. Até uma hora que não vai funcionar mais. Então, aprenda a se proteger disso antes que efetivamente aconteça. Lembro novamente, link na bio. Pessoal, vou encerrar aqui então. Agradeço muito a presença de vocês. E para quem quiser acompanhar o trabalho, aprender mais com vocês em rede social, como é que entra em contato? Como é que consegue seguir? Cara, hashtags.com tem tudo que vocês precisam saber. Assim, eu não sou um grande cara de social media, mas, enfim, você consegue me achar no LinkedIn, no Instagram. assim, Os LinkedIn da vida. Pode pedir mensagem pedindo vaga lá na hashtag? Pode pedir mensagem. careers@hashtags.com. Enfim, e vamos lá, vamos que vamos. Obrigado, Marcelo, pela presença. Obrigado pelo convite, gente. Valeu. Você, Felipe? Meu perfil no Instagram é @felipeter, com TH. E da Paradigma Education, @paradigma.education. No Twitter também, segue lá. E reforço o convite aqui para a Semana Ascensão do Dinheiro. Teve um caso bem legal que vale a pena só mencionar aqui, de um airdrop que aconteceu, que é quando um token novo é lançado e dado de presente para as pessoas. E tem uma galera da última turma do VRC que ganhou quantias bem legais, assim, tipo 7, 8, 9, 10 mil reais de presente, porque soube usar a plataforma certa na hora certa. Então, se tiver interesse em saber mais, já pagou o curso aí. Já Então, pagou pagou e 3 mais, vezes o curso só de airdrop. Bem interessante. Você, Boludinha? E vocês podem me encontrar no @maluperini ou aqui semanalmente no canal dos sócios e também em todas as plataformas de streaming de áudio. Se você está ouvindo, curtam esse episódio e também se inscreva aqui no nosso canal. Canal que fala? Nunca sei. Mas enfim, se inscreva aqui e curta um vídeo pra gente sempre chegar aí em você quando a gente lançar novos episódios. Vocês me encontram aqui nos Sócios, no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta sobre educação financeira. E no Instagram, Bruno_Perini. Aos nossos convidados, novamente, muito obrigado pela presença. Voltem mais vezes. Para quem assistiu, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.